Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. Você deveria falar aí, eu sou o Daniel, finalizando, né? Porque você deixou uma puxada. Mas foi proposital. Entendi. Malandrito. E não contamos com a presença ilustre do nosso amigo Gabriel Gaspar nesse programa, porque ele não teve tempo de se preparar, ele tá muito ocupado essa semana, então, infelizmente, Gabriel Gaspar não está. Ausência confirmada de Gabriel Gaspar. Ausência confirmada. Está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, e editado por Marcelo Zaniolo. Não pensou em nada? Não preparei nenhuma piadinha. Se há a possibilidade de haver um super-homem no Brasil, esse está em Florianópolis, Marcelo Zaniolo. Eu pensei em zoar, dizendo que o Marcelo levantava muito no supino, só que eu só consigo levantar a barra, só a barra, sabe? Eu não coloco peso nenhum, é ridículo. Então eu nem vou zoar, nem vou falar nada. É só pelo aeróbico, não. Entendeu? É só pelo movimento. Marcelo passa dos 160 que o David faz. Eu não tenho nem noção do que é isso. Pergunta é, tu já viu o Marcelo doente? Caraca, é mesmo. Tu já viu o Marcelo machucado? Eu nunca vi. Na verdade, ele machuca bastante os joelhos dele, né? Tipo assim, toda vez o joelho dele tá ferrado. Na verdade, ele tá ferradão do joelho. A teoria já caiu por terra. Ou então uma desculpa que ele manda pra gente, já né? Caiu por terra e o Marcelo é o grande vilão deste podcast. Eu acho que ele tem joelhos de vidro. Isso eu acho. Não sei se ele vai se ofender com isso. Vai não. Ele vai pedir desculpas. Peço desculpas. Não, ele sempre fala pra mim assim, tipo, agora eu tô jogando rugby. Aí passam 3 dias, porra, vou ter que fazer a cirurgia no joelho, mano. Tipo, caralho, por que tu vai jogar rugby? Pô, mas também, né, tá escolhendo esportes de alto impacto, né, cara? Esses esportes você não pode fazer após dos 30 anos, não dá pra Vamos começar, pelo amor de Deus. É isso, jovens, não façam esportes. Brincadeira, façam sim, porque faz bem pra saúde, mas lembrem que tudo em excesso faz mal, inclusive atividade física, tá? E o tema de hoje é Corpo Fechado, filme do ano 2000, do nosso queridinho diretor Shyamalan. Nossa, é foda, né? Mas esse... eu gosto dele pra caramba. Eu gosto muito dele. Meu queridinho, pelo menos. Eu gosto muito dele. Mas ninguém gosta tanto quanto o Fábio neste podcast. Ninguém gosta tanto mas quanto o é Fábio. Inegável que nessa época ele era uma sensação, né? Uma sensação. E eu já queria falar o seguinte, que eu tenho uma teoria aqui sobre enquadrando relacionado a Shyamalan, que é o seguinte, o Gabriel não é fã. O Gabriel não é fã de Shyamalan. Verdade. É o segundo filme que a gente aborda do diretor e ele não comparece. É verdade. Dá uma desculpa, fala que não deu. É verdade. Ele faltou a gravação de Sinais, é o episódio número 52 do Enquadrando, então a gente já falou sobre Shyamalan antes, então se você quiser, ouve lá o episódio número 52, que é sobre Sinais. Ficou um episódio bem legal. E realmente, hein? Gabriel esquivando de gravar sobre Shyamalan. O que é isso? Não gosta a esse ponto? Será que é o ponto fraco do Gabriel? Ponto fraco dele, né? Mas enfim, Shyamalan, que tem como outros filmes, né, alguns clássicos como Sexto Sentido, Sinais que a gente já gravou, e A Vila de 2004. E aí, como eu tava falando, é inegável, né? Ele era uma sensação, uma febre nos cinemas mesmo, depois do Sexto Sentido em 1999. Criou uma legião de fãs, né, na verdade, né? E um modelo de roteiro que tinha um plot twist e você já ia esperando alguma coisa, né? É um daqueles diretores que o nome do diretor vem antes do filme, né? Antes do título do filme, né? De M. Night Shyamalan, né? Sim. Hoje em dia, qualquer diretor tem o seu nome citado antes, mas naquela época não era tão simples assim. Não era tão fácil, mas né? vou te falar que Corpo Fechado, ele não teve uma receptividade do nível do filme. Foi uma receptividade boa, mas eu acho que rolou uma decepção, assim. Eu lembro que ele foi vendido de uma maneira um tanto incoerente pro filme, né? Desde filme de ação, de super-herói, desde um suspense na pegada de Sexto Sentido. Então, ele não é nenhum e não é nem outro. Então, ele acabou decepcionando o público em certa medida, assim, ainda que tenha sido elogiado pela crítica e tal. Foi um filme que dividiu um pouco. Eu acho que ele não se encaixou. Acho que ele não se propunha, pelo menos pra época, a ser um filme de super-herói mesmo, não, sabe? Eu acho que ele já existiam filmes de super-herói, o negócio tava começando. Não, tava começando, né, cara? Tava começando bem no início, mas eu acho que teve essa expectativa aí de ser um novo Sexto Sentido, de ter aquele grande filme de suspense. Acho que o filme até constrói um pouco disso, só que não entrega, né, o suspense do Sexto Sentido. A proposta não é essa, vale lembrar. Não é que ele não entrega porque ele não é eficiente. A proposta é outra. Exatamente. A galera não tava esperando essa outra proposta. Mas ele é um filme de vanguarda. Claro. Isso é importante ressaltar, porque é um filme que ele vem muito antes do tempo dele. Porque se a gente for parar pra classificar ele hoje, acho que a gente... É um filme que com o tempo ele maturou melhor, né? Ele melhorou com o tempo, né? De fato, ainda mais com o lançamento das sequências, né? Que não estavam
vistas lá atrás. Isso ressignificou o filme de alguma forma, reposicionou ele. Sim, né? Tem isso, né? E você vê que a sequência é tão fácil de ser posicionada porque ele é um ótimo filme de origem. Então a sequência, ela entra como uma luva nesse aspecto aí, né? Com fragmentado e depois no final de fragmentado, né? Numa cena pós-crédito. Perfeito, né? Perfeito, né? Que é fazendo aquele link com filmes de boneco da Marvel, né? Então vem uma cena pós-crédito onde você tem o resgate do personagem do David Bunn. Exato. Né? Você percebe que os dois filmes passam no mesmo universo, né? A partir dessa cena. Sim, então... você percebe que é esse universo expandido do Shyamalan vem na sequência com o Vidro, né? Que é o personagem do Samuel Jackson, né? Ali ele deu uma escorregada nessa trilogia aí. Mas eu lembro que nós fomos ver Fragmentado no cinema juntos, nós três. Gabriel também tava. Saímos alucinados do cinema. Grande filme de Fragmentado. E esse gancho final com o David foi maravilhoso, assim. Eu falei, caramba, eu só quero o terceiro. Cara, que é mesmo, né? A gente foi ver junto, né? Foi maneiro pra caramba. Fomos. E é interessante porque, na verdade, a Marvel tava em alta naquela época, mas você tinha a DC, que não conseguia encaixar os seus filmes de super-herói, e tinha lançado há pouco tempo, acho que Esquadrão Suicida. O primeiro é de 2016. E Fragmentado é de 2016 também. Então ficou mais ou menos essa comparação entre os dois filmes, né? Em 2016 a gente tem Batman vs Super-Homem também, né? Em 2016. Então o que acontece? Quando a gente fica sabendo que você vai trazer o personagem do Vidro pra uma trilogia, o Mr. Glass, né? No filme Vidro, e você tem lá o personagem do Fragmentado, né? Que é o The Beast, né? A besta. E o próprio segurança encapuzado aqui do Corpo Fechado. Quando fica isso nítido pra você, à frente, acho que fica mais nítido depois, né? Porque, por enquanto, era só uma cena pós-crédito que ele usou pra vender o filme e vender a produção de Vidro, né? Fica mais claro de que ele vai trabalhar com meio que vilões. E eu lembro que, na minha cabeça, sabe, foi direta a conexão com o Esquadrão Suicida. E como o Esquadrão Suicida tinha sido um fiasco, eu fiquei desesperado que o Shyamalan tivesse a ideia de fazer o Esquadrão Suicida dele, sabe? Trabalhar como, tipo, o próprio Mr. Glass como gênio do mal, liderando um grupo pra resolver, sabe, problemas, sabe? Nossa. Sei lá, mas eu acho que o Glass, ele decepciona em vários aspectos, não é muito sobre... Cara, eu não vi o Glass, então assim... tu não viu? Não vi o Glass, eu não posso opinar, mas eu lembro muito da sensação no final do Fragmentado, quando a gente percebe que esse universo é coeso, vamos dizer assim, é compartilhado, né? Esses dois filmes estão se passando no mesmo momento, vamos dizer assim, eu fiquei com a sensação de, poxa, bacana. Não esperava, não tinha necessidade. Porra, eu fiquei alucinado, Daniel. Bacana, rapaz. Bacana. Cara, não, mas assim, tô querendo construir, eu vou voltar aqui, porque vocês me cortaram antes de eu terminar. É que o bacana do Daniel é muito intenso. Exatamente. As pessoas não percebem, vocês aí ouvindo não percebem o quanto o bacana pro Daniel é intenso, gente. É surpreendente. É surpreendente, é bacana. O bacana é o máximo que ele chega. Bacana é uma piada interna, inclusive, nossa, que não vai sair, mas enfim, quando eu vi o final do Fragmentado, eu achei bacana, pra usar a mesma palavra que eu usei antes, mas eu não achei necessário um terceiro filme, por exemplo. Eu falei, cara, pô, legal. Eu queria. O Beast tá solto, temos o encapuzado aqui, o segurança, legal, pode ser que eles se encontrem. Como é que tu não quer que isso se resolva? Eu quero que isso se resolva. Pô, cara, sinceramente, assim, eu não tinha a expectativa pro terceiro filme, assim. Legal se vier, vai ser bacana, vai ser legal. E aí, quando saiu, eu vi críticas tanto quanto negativas, quanto com relação ao Glass, eu desanimei total. Então, assim, eu não fui ver o final da trilogia e, assim, não sei quanto isso vai impactar aqui na minha análise, na minha percepção. Não, mas, Daniel, o próprio Vingadores, ele veio de uma cena pós-crédito. Se você lembrar, sabe? Tipo, ele é vendido em cima dessa cena pós-crédito, cria a hype claro, e aí... não, sem sombra de dúvidas. O estúdio resolve fazer, né? Eu acho que o Shyamalan faz a mesma coisa aqui. A mesma coisa, é uma jogada de marketing mesmo, se você conseguir verba, né? Uma jogada de marketing muito foda, até porque Fragmentado parece que ele tirou do próprio dinheiro, né? Do próprio bolso. Eu vi que o budget pra Fragmentado e pra Vidro é menor, os dois juntos, um budget menor do que pra Corpo Fechado, por exemplo. É foda. Aí você percebe a diferença do momento da carreira do Shyamalan, né? Isso é inegável, assim. E o Fábio fez a relação com a DC. Eu acho essa relação interessante porque a proposta da DC nessa época, com o Zack Snyder e o
do Christopher Nolan ali como coordenador do projeto, era exatamente você conseguir extrair dessas histórias fantásticas um ultra realismo. É aquele exercício, né? Se houvesse de fato um super-homem na Terra, como seria? Se nesse universo tivesse o Batman, como seria? E esse é o trabalho, de fato, que o Zack Snyder tenta implementar, por exemplo, no primeiro Superman, né? Daí vem aquilo que foi muito debatido na época de ele na luta com o Zod, ele destruir a cidade inteira, né? E aí gerou muito debate, uma rejeição, mas vem da ideia do realismo, né? Ele é um super-homem ainda inexperiente, que não sabe lidar com os próprios poderes, que não sabe lidar ainda com uma ameaça tão grande quanto o Zod, que é um militar muito experiente, e ele não sabe lidar com a situação. Aí vem o final também, como ele vai resolver o problema Zod, né? Então, assim, eu acho que esse é o exercício do Zack Snyder o tempo inteiro. Como seria se o super-homem existisse? Eu acho que essa resposta é dada pelo Shyamalan de uma maneira incrível, porque ele também tem a liberdade de ter criado o próprio personagem. Claro, com certeza. Então ele pôde moldar esse personagem pra ficar muito mais adequado a essa realidade, mas é incrível como o David, ele se camufla nessa realidade, e o Mr. Glass também de uma maneira incrível. Enquanto quando você vê o Super-Homem, tem momentos interessantes, mas há várias incoerências que fazem com que você fique, pô, não faz muito sentido, mas também é um exercício muito mais difícil, né? O Super-Homem é um alien que simplesmente voa na velocidade da luz, poderoso. A própria sequência do Batman também, do Batman do Nolan também, ela tem esse ideal, mas também não passa o realismo. Dark Knight é muito bom, vem não, Dark Knight é muito bom. Não tô questionando isso, tô falando do realismo, sabe? Porque você em alguns momentos você tem que fazer aquele exercício de suspensão de descrença muito forte e falar, não, beleza, tá bom, isso aqui vai passar. Exatamente. Eu acho curioso que vocês tenham comparado, assim, com essa ideia de ser crível, né, de um super-herói no mundo real. Essa era a proposta, né, da época. E muito diferente da Marvel. Não, a Marvel até começa com uma certa realidade, o Homem de Ferro é muito crível, mas ela vai abraçando a fantasia cada vez mais ao longo do processo, do projeto. Mas ela abraça muito mais o fantástico, né? O que eu ia colocar é que, assim, essa ideia de um super-herói no mundo real, no mundo, né, mais próximo do nosso, vamos dizer assim, ela, do ponto de vista de público, ela não tava agradando. Se a gente for comparar a DC e a Marvel, os números são muito diferentes, são muito discrepantes. Mas isso, eu acho muito complexo isso, porque eu não acho que necessariamente seja pela escolha da realidade, mas sim pela qualidade em si dos filmes. Eu só acho que é muito mais difícil realmente você conseguir fazer um bom filme colocando super-heróis que são titânicos dentro de uma estrutura mais verossímil, é muito mais difícil. Alicerces palpáveis. Eu acho que isso diz muito mais sobre o momento que a sociedade vive naquele instante, sabe? Do que necessariamente sobre a qualidade ou o ideal. Eu não sei, eu acho que a qualidade dos filmes pesam, cara. Porque assim, é igual, por exemplo, a discussão que a gente estava tendo no podcast passado, em que a gente fala de a década de 70 que volta com os blockbusters, né? Mas antes as pessoas, elas não queriam o escapismo, né? Então eu acho que a gente tem sempre essas viradas no cinema, e aquele era o momento mais escapista, sabe? Não, tudo bem, o que eu ia construir era que, mesmo não seguindo um caminho talvez fosse o óbvio, né, que é surfar na onda do que tá fazendo realmente sucesso, que tá fazendo realmente dinheiro, o Shyamalan respeita muito a obra inicial aqui, O Corpo Fechado, quando ele tem a proposta do Fragmentado e a proposta do Glass, né, ele não se deturpa, ele não vai pela onda que tá sendo financeiramente vantajosa. Então, mesmo tirando o dinheiro do bolso dele, né, pra realizar esses dois filmes, o cara bancou. E, sem sombra de dúvida, como o Rodrigo falou, é mais fácil, ele tem controle total sobre esses personagens, são personagens dele, né? São também poderes, são estruturas mais críveis pra nós, mais factíveis pra nós. Claro, não são personagens titânicos, né, cara? Exato, não são deuses entre nós, o que torna o trabalho realmente mais fácil, mas, assim, é um cara que defende as ideias dele realmente até o limite, assim. Então, independente se você gosta ou não do filme do Shyamalan, e tem filmes que eu não gosto, é um cara que a gente merece realmente um capítulo na história aqui do Enquadrando. Tá tendo o segundo já. O segundo capítulo, exatamente. Agora, vamos retroceder um pouco, porque a gente começou a falar de Marvel, de DC, né? A gente tá linkando isso, por quê? Porque esse filme, ele acaba sendo... Ele não é tão precursor assim dos heróis no cinema. Não é. Não, mas claro eu acho que ele sedimenta uma fórmula, sabe? Ele sedimenta uma estrutura de origem de personagem, de origem de herói, que
que acaba sendo bem utilizada, sabe? Aqui, tudo bem, que ela meio que para no meio, né? Porque na estrutura desse roteiro, assim que o herói nasce, acaba o filme, né? Então, basicamente, a gente não chega a ver o herói, então eu nem considero esse filme um filme de herói, sabe? Tem um ato dele, mas ele não se torna o herói, a gente nem sabe o que vai se tornar, né? Parece que não tem a jornada completa aqui, né? Mas pelo menos eu acho que é uma estrutura que sedimenta essa criação, sabe? E acaba sendo vou colocar assim, um pilarzinho pra segurar o que vem depois, sabe? Que vem a estrutura de herói que vem depois com a Marvel e com a DC mesmo. Pode ser. Mas quando você fala isso, porque na verdade, se você pensar, os heróis que a Marvel vai selecionar, ou a DC e tal, eles vêm com uma estrutura de apresentação já definida. Vem. Pelos quadrinhos, mas você vai ver que a fórmula da Marvel ela vai se tornar um pouco assim. É introduzido no início um elemento sempre que você não sabe pra que ele serve, mas ele é introduzido, você fica com ele na cabeça, você esquece ele ao longo do filme, pra depois no final ele se tornar um elemento chave que vai fazer a virada, sabe? Tá. Então eu acho que vem meio que uma fórmula, sabe? Que ela é repetida, e eu acho que ela tem muita origem aqui, sabe? Nesse filme. Eu concordo com o que você tá falando, porque eu acho assim, ele criou uma dinâmica que foi muito inspiradora, assim, pros filmes que viriam, principalmente o Homem de Ferro da vida, no sentido de que o Shyamalan é muito inteligente em perceber algumas coisas. O primeiro é, como eu torno esses personagens e esse universo crível e verossímil? Não é só simplesmente diminuindo o poder desses meus personagens, não é só isso, né? É um trabalho de você desenvolver aqueles personagens de tal maneira e com uma estrutura tão sólida que você vai entender a visão daqueles personagens, naturalmente você vai começar a enxergá-los como real. Humanos, né? Exatamente, como algo vívido, como algo realmente orgânico, que vive, e isso faz com que a gente aceite muito mais a realidade deles. Quanto mais lógicos são esses personagens pra gente, mais real eles ficam. E esse mais real faz com que a gente aceite muito mais a fantasia que nos é oferecida. Então isso já é uma estrutura muito interessante que vai ser muito explorada. Eu posso tirar uma dúvida quanto a isso que você tá falando? Você tá falando assim, mais lógico em termos de, por exemplo, visão de mundo deles e como eles agem no mundo, ou você tá falando mais lógico os sentimentos e as humanidades que eles expressam? Tudo junto, mas principalmente lógico no sentido de... lógico é uma palavra engraçada pra isso. Sim, é lógico de uma questão matemática, né? Mas eu falo lógico, assim... Que cria um sentido pra gente, né? Tipo assim, os personagens, eles têm consistência em sua criação. O olhar lógico desses personagens, como você tá colocando, é resultado de uma estrutura de criação desse personagem, de uma história pregressa que faz muito sentido. Ou seja, você tem pilares de criação desses personagens que são tão sólidos que faz com que você entenda a lógica dele. Como se criasse a visão de mundo deles, né? Exatamente. Quanto mais você entende a lógica dele, mais você os aceita e mais você aceita essa fantasia que vem com eles. Sim, verdade. Então, assim, isso faz muita diferença, sabe? E também, ele percebe uma coisa que parece óbvio, mas nem tanto. Quanto melhor eu trabalho um polo, melhor eu desenvolvo o outro automaticamente. Então, quanto mais é intenso a luz, mais a sombra é intensa também. Então, ele sabe que se ele faz um trabalho muito bem feito, muito, como eu falei, consistente, sólido com o seu antagonista, mais forte fica o seu protagonista, sabe? E esse é um caminho que ele escolhe e que é muito interessante e que faz muito sentido. Aqui, eu acho que aqui tá o grande cereja do bolo do filme, porque não é um filme de origem do herói somente. E que mal foi utilizado realmente pelos filmes depois de Marvel e DC. É muito mal utilizado, né, esse processo, né? Talvez o Batman The Dark Knight utiliza muito bem. Não, mas aí que eu ia falar, o Nolan usa isso muito melhor. O Nolan usa isso muito melhor. Porque aqui a gente tem a formação não só do David, mas do Mr. Glass, né? E aí é o que o Rodrigo colocou. Ao construir um, você tá construindo o outro também, né? Então essa construção de roteiro, ela é muito eficaz. E tem um ponto que eu ia colocar, e aí fazendo o link que eu tava falando da DC, e voltando um pouquinho nesse aspecto, é curioso, porque construir uma história com uma proposta de ser um mundo mais crível, um mundo como o nosso, aproxima esses personagens, né, do ponto de vista que o Zack Snyder e a DC estavam tentando traçar mesmo com deuses entre nós, mas explorar fragilidades, né, e colocar fragilidades nesses personagens é uma característica muito mais presente na Marvel do que na DC. E aqui esse filme tenta, né, tornar esses personagens críveis, apresentando também pra nós dificuldades e até desvios que esses personagens possam ter. Principalmente fragilidades. É o caminho. Aí fragilidade, aí não só do ponto de vista físico, né, se a gente for falar do Mr. Glass, né, que é a principal característica dele, mas muito no David você vai acompanhar a construção desse personagem, às vezes indagando certas atitudes que ele tem, né? Então a fragilidade vai ajudar a construir essa visão de mundo aí que o Rodrigo colocou, que
torna o personagem incrível, que torna ele interessante. O David, pra mim, é um personagem muito interessante. Deixa eu, então, colocar um ponto aqui, né? Só pra fechar. A gente, então, poderia olhar pra esse filme e olhar, cara, como ele é uma estrutura, sabe? Pra o que vem depois, por esses filmes de heróis. Se você parar pra pensar que, pô, você tem que ter essa construção do vilão e do herói, e como construir um, você constrói o outro. Então, como é importante construir o vilão não pode aparecer do nada como um problema que ele tem que simplesmente resolver no final, sabe? Ele tem que ser construído ao longo do filme. Ou simplesmente o vilão que tem simplesmente uma forma de pensar, uma lógica que parece que nasceu com ele, ponto final. Exatamente. Tipo, e pronto, é o suficiente pra gente aceitar, né? E além disso, você ter essa mágica desse roteiro de introduzir algum elemento, que no caso é o próprio vilão, mas algum elemento que você não sabe que tá ali escondido, sabe? Que vai ter uma utilidade no final, e aí no final você consegue ressignificar tudo através desse elemento, sabe? Então a Marvel vai pegar isso, parece que vai dissecar e vai falar, não, ok, a gente sabe fazer um filme de herói, sabe? Parece que é muito isso, sabe? Eu acho que, por exemplo, a Marvel vai usar isso em vários momentos, assim, o Homem de Ferro, por exemplo, ele aproveita esse personagem, que claro, era o personagem que eles tinham também pra fazer um filme, o primeiro filme da saga, é um cara também meio que, entre aspas, entrando numa meia-idade, é um cara também que tem vários desvios de conduta, com um olhar distorcido, e vai aproveitar pra explorar essa vulnerabilidade, pra gerar empatia, pra gerar entendimento e identificação nossa. Você percebe que o final da primeira grande saga, que fecha com Thanos, o que eles fazem? Perdem um filme inteiro pra desenvolver o Thanos, porque você provar o olhar do Thanos, provar o arco dele, a vulnerabilidade dele, é dar força pro duelo final, é dar força pros Vingadores, é dar força pra tudo. Não é à toa que você vai ter um grande final de arco. Então, assim, tem muita coisa importante em Corpo Fechado. Não é à toa que Pantera Negra é um dos melhores filmes, né, fechados. Pantera Negra, exatamente. Porque o vilão, ele é muito bem desenvolvido, você entende a visão de mundo do vilão, exatamente. Sabe? O vilão torna o Pantera muito mais importante, muito mais interessante, sem você precisar perder tanto tempo com o Pantera assim. Eu acho que sim, tem coisas muito interessantes de Corpo Fechado, foi uma aula ali. Então, sinopse. Mas antes de sinopse, eu gostaria de lembrar que o Enquadrando tem uma campanha no Apoia-se. Então, se você não apoia nenhum criador de conteúdo independente, ou mesmo que você já apoie alguém e tenha condições de apoiar outro, apoie Enquadrando para ajudar a gente a manter esse podcast, ajudar a gente a pagar as contas e manter a nossa produtividade aqui, nossos episódios quinzenais do Enquadrando. Isso aí. E eu gostaria de agradecer algumas pessoas que fazem esse programa ser possível, esse episódio, esse podcast ser possível. São Rogério Magione, Matheus Santana, Heitor Greco Aguiari, Morgana Carmen Diniz, Luciana Marques e Bruno Oliveira. Galera, meu muito obrigado pra vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado, vocês são incríveis. Esses são só alguns dos nossos apoiadores incríveis. Estou aqui agora para incorporar Gabriel Gaspar. Então, Marcelo, por favor, me coloque em 5x agora, porque eu vou tentar falar da maneira como o Gabriel fala. Então você agora que tá aí ouvindo, você vai parar o que você tá fazendo e você vai memorizar e lembrar de heróis da vida real. Quem são os heróis da sua vida? Você vai tirar uma foto do seu pai, da sua mãe, do seu ídolo. Não, porque invasivo, não. Você vai tirar foto do herói da vida real. Porque aquela pessoa que é heróica, mas ela está escondida. Melhor que tem que ser agora, né? Porque nem todo herói usa capa. Porque nem todo herói usa capa. É isso que você vai fazer agora. E mais, Daniel, já tá você bom, vai Daniel. fazer isso tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu tenho pessoas cobrando Enquadrando Agora no Instagram. Então você também no Instagram pode usar lá a hashtag Enquadrando Agora. É isso tanto aí. No Twitter quanto no Instagram. No Instagram, o perfil do Enquadrando vai colocar você nos nossos stories. Eu tenho um mais fácil. Você vai botar Enquadrando Agora, hashtag Gabriel não gosta de Shyamalan. É isso aí. Pode botar aí. Gabriel não grava Shyamalan. Verdade, pior que ele vai se amarrar. Isso vai fazer com que ele grave o próximo Enquadrando sobre o Shyamalan, que é sobre o último mestre do ar. Tá, tudo bem. Sinopse. David é o único sobrevivente de um descarrilamento de um trem e começa a ser convencido de que possui algum tipo de superpoder. Essa sinopse foi uma sinopse sua que eu gostei bastante recentemente, assim, foi a que eu mais gostei. Obrigado, Rodrigo. É muito sobre a minha visão desse filme. É muito sobre a minha visão desse filme, então é muito pessoal. Contempla tudo, gostei bastante. Contempla tudo, mas acho que você poderia ter citado o nome do Glass aí. E tenta ser convencido por Glass. Podia ser, mas ele manteve ali um suspense, porque aqui nós estamos falando do rei do suspense. Convencido por quem, né? Sim. Exatamente. No fundo, a gente tá vendo tudo na perspectiva do David. E não é só o Glass convence ele, sabe? Tudo começa a convencer ele. Verdade. Então vamos lá, né? Tem essa criança aí, essa criança maravilhosa. Que uma arma apontada pra você não faz. A gente tava falando sobre esse realismo do filme, e é interessante como a estrutura desse roteiro, ela é bem lenta, né? Ela vai aos poucos
alcançando ponto a ponto e tirando você da realidade e colocando você num ponto onde esse super-herói é possível. E eu acho interessante porque isso é bem marcado no roteiro. Você vai tendo esse crescimento gradual, mas ao mesmo tempo ele é bem gradual mesmo. E eu acho que nesse aspecto a gente não tem necessariamente um segundo ponto de virada pra você curtir lá na frente, sabe? Parece que depois do primeiro ponto de virada, que é, ok, ele sobrevive ao avião, ele encontra o Glass e aí ele começa a ter essa sementinha. Sim. Eu seria um super-herói mesmo e ele vai sendo alimentado por isso ao longo do filme inteiro, até que ele resolve um crime. Resolveu um crime, pô, beleza, aí ele vai contar pro Glass e aí, perfeito, acaba o filme. Porque você descobre, ok, é o vilão, e aí tem esse segundo ponto de virada que na verdade é um plot twist e acaba o filme. Exatamente. Nem chega a você curtir isso, sabe? Então, eu acho que essa estrutura ela é bem diferente de muita coisa que a gente vê e ela corre um risco. Você tem que ser muito esperto pra trabalhar com essa estrutura, porque ela corre o risco de ser chato. Porque a partir do momento que você não tem esse segundo ponto de virada mais marcado, uma coisa assim, uma mudança, né? Porque alguma coisa que ele tem que resolver, tem esse perigo, né? Mas ele consegue, através da dinâmica da família e também dos flashbacks e toda essa construção, ficar te alimentando e ficar alimentando essa ideia do herói eternamente nesse filme. Então, eu acho essa estrutura muito legal. É perigoso também pela possibilidade de ser frustrante o final do filme, no sentido de que você fala, pô, mas agora eu quero ver o embate, agora eu quero ver o nosso super-herói em ação, agora que ele tem claramente o antagonista, né? É verdade. Aí, cara, é a genialidade de nosso amigo aqui, Shyamalan, que amarrou esse roteiro de uma maneira incrível, porque é um filme gradual, que tem seu tempo, mas ele é curto, ele não é longo, cara. Isso é espetacular, né? Eu tenho curiosidade em saber como é que ele seria lançado nessa geração atual, assim, porque ele é gradual, ele vai entregando aos pouquinhos, ele vai alimentando a sua expectativa, e eu acho que o final poderoso, né, o final de grande revelação, né, que é uma característica que ele também apresenta no Sexto Sentido, e eu acho que aqui também é bem usado, é um final que tem uma grande reviravolta. Eu acho até muito mais interessante que o Sexto Sentido. Sim, é uma grande reviravolta, e aí isso torna-se uma assinatura inicial ali do Shyamalan. Isso colabora muito, porque realmente existe essa expectativa, quando a gente vai ver esse cara em ação agora, né, a gente sabe que ele é um super-herói agora, beleza, e agora o próximo passo? Esse próximo passo não existe no filme, né? A estrutura acaba com esse grande final bombástico, essa grande revelação. Se essa revelação não fosse tão funcional e tão poderosa, se a gente não acreditasse nessa revelação, acho que o filme seria muito frustrante pra boa parte dos espectadores. Mas, assim, obviamente isso é absolutamente calculado pelo Shyamalan, porque eu acho que ele faz um exercício que é muito foda, que é o seguinte: o que é mais surpreendente, de verdade, no primeiro impacto? É você ver um super-herói em sua rotina de ação, ou é você descobrir que esse mundo tem um super-herói? O mais chocante é você descobrir. É claro que você depois acompanhar a rotina de super-herói é algo muito interessante e curioso. Agora, chocante, cara, porque a gente tá pensando nisso, a gente tá pensando no mundo real, não tá pensando no mundo real? Se a gente estivesse pensando no mundo fantástico, a grande curiosidade é, cara, como é que esse super-herói, ele age nesse mundo fantástico? Não, aqui não, é um mundo real, então a descoberta mais impactante é, há um super-herói, então ele trabalha exatamente com a maior descoberta de todas. Cara, eu ainda acho que ele dá um passo adiante. Eu nem acho que a revelação maior seja essa. Não, porque, sim, de fato. Beleza, há um super-herói, legal, e você está acompanhando a construção desse super-herói, e você sabe que existem vilões do cotidiano, até então é isso. Mas você entender que existe um grande vilão, aquele que arquitetou absolutamente tudo, não, claro, realmente muito mais poderoso. É porque ele não é só um vilão, né? Ele é um mentor, né? Ele é o mentor. Então você tem a posição do mentor sendo transformado no vilão. Exatamente. Isso é muito utilizado, né? Isso foi muito utilizado, né? Isso é muito utilizado, Mas hoje em dia, acho que é mais fácil a gente ver isso na tela do cinema do que antigamente, né? Claro, tem as referências dos quadrinhos, né? Você tem o próprio, sei lá, Magneto pode ser um mentor e um vilão, sabe? Sim. Em algum momento. Então, você tem esses personagens, assim, que eles são transformados. A gente vê isso sendo utilizado lá no Nolan com Batman Begins, né? Que é o Ra's al Ghul. Ele é o mentor e ele se torna o vilão. Mas aqui, o impacto, pra mim, sabe, necessariamente é de você colocar a cena final com um personagem extremamente frágil, vencedor de um duelo, e a cena final com um personagem extremamente forte, sabe, tipo, perdedor de um duelo que você nem acompanhou. E é absolutamente frágil ali, né? Absolutamente frágil. Um duelo que você não sabia que estava sendo travado, e você descobre no final que ele foi travado o filme todo, e você, pá!
ok, putz. Não, e é foda porque é tão complexo tudo isso que você não pode nem dizer simplesmente que o Mr. Glass encara aquilo simplesmente como uma vitória, sabe? Há tantas emoções mescladas naquele aperto de mão e naquele momento que ele se admite como um vilão, porque o personagem ficou tão complexo pra gente e tão bem construído que você entende que não há só o regozijo da vitória ali. Há também uma amargura do caminho que ele percorreu de alguma forma, sabe? Há alguma justificativa pra tudo que ele fez, ainda há dentro dele, né? Há um certo fatalismo, né? Eu tive que fazer isso. Então, assim, por quê? Porque é um personagem muito bem construído, cara. E é isso que faz toda a diferença. Mas sabe que o interessante de ser um aperto de mão parece uma vitória. É foda. Porque é um personagem que não pode apertar a mão, né? Então, é entrega total de tipo, tudo bem, eu consegui o que eu quero, eu não preciso mais existir, sabe? O aperto de mão é essa entrega, sabe? Então você fala, caraca, esse personagem é maravilhoso. Não, é foda. Ainda tem a ideia do recurso, que é o poder do David de, ao tocar em alguém, vivenciar aquela experiência, né, de alguma forma, que é, de certa forma, também uma muleta pra essa estrutura funcionar, né, ao meu ver, pelo menos, torna a coisa realmente poderosa no final, né? Você tem a junção de vários símbolos ali, né? É ele sabendo do que vai acontecer, realmente fazendo uma revelação da maneira mais... vamos dizer assim, vilanesca possível, né? O cara não tá esperando, né, que um aperto de mão vai gerar. Não, e fora que, assim, é o primeiro toque de mão de dois amigos. Na cabeça do David Dunn, ele tá ali cumprimentando um grande amigo. E o que potencializa essa conversa é a conversa que ele tem antes com a mãe do Mr. Glass. Então, assim, cara, é muito foda como o Shyamalan é inteligente em humanizar. Ele tá humanizando o Mr. Glass, a gente vai falar disso muito melhor, mas humanizando o Mr. Glass o tempo inteiro. Mas antes do arremate final, ele faz mais um pouco. Ele para um momento e fala, agora eu vou humanizar ele de uma maneira poderosa, com a mãe aqui, sabe? O momento em que o David Dunn tá conversando com a mãe do Mr. Glass, o olhar da mãe, o olhar materno, de um filho que conseguiu sobreviver à condição dele e vencer. E aí você tem o David Dunn apertando, cumprimentando o seu amigo novo e você tem a revelação. Isso é uma construção de impacto, de clímax, cara, que é genial. É incrível. E você vê, né? Tipo, isso feito num filme que é extremamente gradual, esse crescimento. E tem vários elementos que vão ajudando a criar isso, né? Que você vai ver a relação dele com os familiares dele, com o filho sendo construída, com a esposa sendo construída em cima daquilo, né? Em cima daquela descoberta dele. Você vai ver a trilha sonora se modificando ao longo do filme, né? A trilha sonora é bem seca no início, ela é bem séria, sabe? E pouco presente. E conforme o filme vai avançando, ela vai tendo tons mágicos, sabe? Como se fosse um filme de herói mesmo, né? Então você vai tendo aqueles tons mágicos da trilha sonora e você fala, caraca, isso tá acontecendo, né? Isso vai te elevando, isso vai te conduzindo para um lugar que o filme não fica monótono. Você vai sempre tendo uma pequena revelação, né? Você vai ganhando, junto com essa trilha sonora, você vai ganhando esse estágio de ascensão que o David tá sentindo. E vai ter o ápice dele quando ele vence aquele combate com o cara lá, o lixeiro, né? Você quer ver uma coisa? Como ele trabalha, pra mim não tem nada mais sutil, delicado e fluido do que a própria fotografia do filme, que vai emular o tempo inteiro os quadrinhos, mas de uma forma tão... Cara, isso é inovador. Nossa, é tão sutil. Isso é inovador. Não, isso é inovador, mas é sutil. A linha estética dele é absolutamente sutil, mesclada entre uma fotografia mais real, uma fotografia que vai homenagear os quadrinhos, né? Sim. Não, então, assim, sabe o que é mais curioso disso tudo, cara? É um filme sobre quadrinho. Já houveram outros filmes sobre quadrinho que poderiam ter pego essa ideia que é básica de você emular de fato um quadrinho de N formas. O 300, por exemplo, tentou fazer isso pra gente abordar aqui o nosso amigo Zack Snyder, que já foi falado. Só que aqui, cara, a coisa é feita de uma maneira tão... Scott Pilgrim também fez de uma forma mais estética, mais estilística, mais né? escrachada, mas né? fizeram depois também, né? Fizeram depois. Ambos. Eu acho que há aqui também um entendimento do quadrinho enquanto arte, né? Enquanto nona arte. O quadrinho nem sempre foi criado para elaborar o fantástico. O quadrinho é uma forma narrativa. Exato. É óbvio que as histórias de super-herói ficaram mais famosas, né? Ganharam muito espaço dentro desse tipo de narrativa. Sim. Mas não é o único tipo de narrativa. E o filme até aborda isso de certa maneira. O Glass, ele entende o quadrinho não como algo absolutamente fantasioso. Para ele aquilo é realidade, aquilo é a vida dele, né? Aquilo é importante para ele, não só como linguagem, mas ele acredita naquilo como uma forma de ideia de vida, né? De ideal. Então, de certa forma, isso tá no filme. Não, eu acho que ele compreende também que, como você mesmo falou, o quadrinho, ele só é uma forma de você
expressar histórias humanas só mais uma forma, sabe? Então você tem verdade ali sim, ainda como ele fala pro David Dunn, ainda que seja extrapolado, exagerado. Sim. E a linguagem ficou cada vez mais extrapolada. Mas aqui, cara, você tem a abordagem de quadro a quadro, de transição, né, na horizontal. Eu pensei que você ia puxar mais sobre essa estética, Daniel, do quadrinho, porque parece que esse filme ele usou muito de um storyboard, porque não é possível. Não, completamente, né? Parece uma graphic novel no final das contas, porque né? tem takes que você tira e você vai contando essa história a partir desse frame. Você vai, esse frame aqui é um frame de quadrinho, outro frame de quadrinho, outro frame. Que você fala, caramba. Tem frame que é só tu colocar aquele quadradinho rosa na lateral, né? E escrever o que o personagem tá falando. Mas sabe o que é foda? Eu não queria ficar fazendo comparações. Mas já comparando, né? Mas já fazendo. Mas já comparando, você pega, por exemplo, né? Com objetivos que são diferentes. Você pega, por exemplo, sei lá, filme do Vingadores, em que você basicamente trava uma cena quando os personagens, no meio do movimento, eles entram em formação dos Vingadores, você trava aquela cena, porque você sabe que aquilo ali seria uma página inteira de um quadrinho dos Vingadores, né? Aquilo é uma maneira de você homenagear o material fonte, né? E é uma coisa muito visual, estética, que você fala, caraca, lá os Vingadores. Eu acho que o Shyamalan, ele para e ele tenta entender os quadrinhos aqui, não só como uma expressão de arte, mas como os quadrinhos afetam o movimento no cinema. E sim, a transição, né? De uma cena pra outra. A transição é foda. Não, a transição, mas assim, por exemplo, o que eu acho mais genial pra mim é quando ele enxerga numa página inteira, por exemplo, de uma revista em quadrinhos, ele enxerga o movimento que está estático naquela capa. Sim, sim. Quando ele para e, por exemplo... Entendi. Ele conta a história na fotografia e é muitas vezes estática. É quando ele faz uma criança olhar pra trás num banco e mudar a perspectiva pra olhar os dois membros da cadeira de trás, que é a cena do David conversando com a mulher. É isso que ele tá fazendo, né? Pra mim, ele vai até além, cara. Vou dar até alguns exemplos, assim. Por exemplo, quando ele coloca David, né, na entrada do estádio, que ele é um guarda, né? Ele é um segurança, eu tô nessa cena, né, também. do futebol americano ali, universitário. Você vê claramente que ele tá usando as sombras, né, daquela entrada e o contraluz pra você criar um quadro. Aquilo ali é uma página inteira de um quadrinho, em que ele tá de frente pra um campo de futebol num contraluz muito bonito. Beleza, isso já é esteticamente poderoso. Mas ele vai usar isso pra te comunicar também, não só pra trabalhar o movimento que ele vai encontrar no cinema, mas também pra trabalhar todo esse subtexto que tem no filme dele. Então, por exemplo, ele vai colocar depois, junto com o David Dunn, você vai colocar o Elijah junto com ele. E aí você coloca a mesma estrutura de página de quadrinho, contra a luz, a entrada desenhando um quadro perfeito. Só que olha como ele tá comunicando. Agora, nessa estrutura de página, você tem um companheiro pro David Dunn. É como se aqueles dois, naquele momento, só eles estivessem naquele local específico, naquele submundo que eles estão falando sobre uma ideia absurda sobre você ter super-heróis e vilões num universo absolutamente normal. Só eles enxergam aquilo ali. Os garotos jogando futebol americano estão no mundo normal, ordinário. Eles estão sobre aquela sombra, eles estão sobre aquele olhar, sobre aquela luz, sobre aquela página de quadrinho. Então, assim, isso é espetacular. A cena mais emblemática disso, quando ele pega o David Dunn numa maca, uma cena completamente travada, estática, em que ele usa as cores para poder conseguir não só dar um tom frio, um tom gélido, né, mas também para isolar o personagem do David Dunn, que ele tá de verde. Ele tá de verde, se destaca do cenário total, que é azul, mas ainda assim ele tá dentro da mesma temperatura de cor, mas ele consegue com uma cena estática que parece uma página de quadrinho, tem os quadros dentro dos quadros, mas ele consegue no primeiro plano colocar o corpo da única pessoa sobrevivente junto com ele, na frente, desfocado, e quando você tem o sangue transbordando ali de uma cirurgia ou de algum procedimento que não deu certo porque ele vai morrer, você tem o sangue não só destacando a morte do único sobrevivente junto com ele, mas esse sangue contaminando toda a conversa e todo o pensamento do personagem principal. Isso é você olhar uma página estática de quadrinho e entender o movimento que tem ali, entender todo o subtexto que tá ali impregnado naquela página que teoricamente tá estática. Cara, isso é genial demais. Uma questão de estética também que ele usa bastante, você fechar os personagens em cima de quadros, né? Porta, espelho, né? Espelho muito usado aqui pro Mr. Glass, né? Pro Elijah. Exatamente. Né? Pórticos, as grades, sabe? Então, é uma estética que também você vai ver muito nos quadrinhos, assim, né? E aí que tá.
ele usa muito isso, ele cria essa estética de quadrinho, mas ele sempre comunica com ela. Então, por exemplo, quando ele filma o David Dunn no trem, entre a fresta e o espaço entre os dois bancos, teoricamente é subjetivo de uma menina, ele tá criando essa estética de quadro dentro do quadro, né? O David Dunn tá dentro de um espacinho entre os dois bancos, mas ele também tá comunicando a claustrofobia, o incômodo, a invasão de privacidade, você fica constrangido um pouco, desconfortável por esse enquadramento. Ele sempre comunica, ele usa a estética pra comunicar. Quando ele coloca, por exemplo, o David subindo a escada a cada dele, ele tá num quadro marcado pelo portal da porta, pelo batente da porta, e ele separa a esposa também pelo batente da porta, assim, ela na cozinha, ele tá separando os dois, cada um tem seu quadro, porque os dois estão separados, os dois não estão juntos. Ainda tem a estrutura física da escada, né? Separando os dois também, Exatamente. Então, assim, eu acho muito interessante quando ele pega uma linha estética que vai homenagear as graphic novels, mas ele vai comunicar muito com isso. Como os quadrinhos, os melhores quadrinhos sempre comunicam, sim, né? Sim. Ainda tem, você chegou até a tocar nesse ponto, é a ideia das cores, né? Que vai ser mais reforçada lá na frente, né? O material de divulgação do Glass, eu lembro que tinha muito essa tonalidade, né? O roxo, púrpura. O roxo, o púrpura pro Elijah, o verde, né? Pro David e pro... E o amarelo, Kevin, né? Do Fragmentado, né? Kevin, o personagem. Acho que é Kevin, pior que acho que é Kevin. É laranja. É laranja, né? O verde, ele tá muito associado a uma ideia de renascimento, né? Uma ideia de purificação. Nosso herói vai estar sempre com essa cor. E o Elijah também, durante o filme inteiro, muito associado já à cor lilás. Isso tem muito no quadrinho, né? Exato. É como se fosse os Power Rangers, né? O Ranger vermelho usa, no seu dia a dia, vai usar roupas vermelhas. Né? Então isso tá muito nos quadrinhos também, né? Na forma como a linguagem foi construída. Acho que o Kevin é mais amarelo mesmo, é uma questão de loucura, né? O amarelo, ele também remete muito à loucura. É uma cor quente, né? O púrpura do Glass, ele passa uma sensação de morbidez. É algo mórbido, roxo, né? Tipo, tem o quê de morte, né? E claro, você pega uma mídia que essencialmente ela tem a estética da pintura, a estética da pintura digital, a cor vai ser muito importante, né? E ele vai usar isso aqui, ainda que o filme, ele tem essa paleta muito clara, ele é um filme de saturado, né? Ele não tem cores tão saturadas assim, ainda que as cores tenham muita importância. Mas é porque ele tá trabalhando aqui, cara, tons médios. Ele não quer nada saturado aqui. A trama não é saturada, as interpretações não são saturadas, né? A fantasia não é saturada. Tudo aqui é médio pra você trabalhar uma realidade. Posso fazer uma indagação? É realmente uma dúvida mesmo. Vai Porque lá. assim, quando nós temos uma cena emblemática também, que é quando ele aceita, né, o fantástico na vida dele. Quando ele aceita que de fato ele é diferenciado, que o nosso jogador tem aquele talento a mais. Ele vai pro meio da estação e ele começa a tocar naqueles indivíduos, e aí surge aquela ideia da visualização do evento que esses caras estão fazendo. Essas visões são sempre reforçadas por cores muito marcadas. Mas em alguns elementos, no uniforme. Sim, sempre no agressor ou no contraventor. Mas não na assim. cena como um todo, né? Não na cena como um todo. Então, pelo menos eu identifiquei que nesse aspecto, por exemplo, ele usou essa intensidade de cor pra ressaltar esses indivíduos. Ressaltar perigo, sim, claro. Mas é isso, é um elemento dentro de uma paleta toda. É como a gente tá falando daquela cena, dessa cena brilhante em que o David tá sentado na maca no hospital. Tudo tem um tom azulado, ele consegue destacar o David com um tom frio também, que é o verde, mas ele consegue um certo destaque, e o que você tem o elemento do sangue se destacando um pouco, mas dentro ainda de uma paleta de saturada, mas ele se destaca um pouco. Então assim, claro, o uniforme, por exemplo, do cara que ele vai confrontar lá, que é um uniforme laranja muito forte, se destaca, claro, porque também você percebe a importância dele para aquele momento do David, né? Mas ainda assim, todo o trabalho de paleta do filme é uma paleta mais saturada. Delicadeza, eu acho que sutileza é o nome do Shyamalan, né? Eu acho que isso é o trabalho dele, é o movimento de câmera, é assim, o diálogo, como ele escreve, a trama, como ele escreve. Eu gosto muito. Não posso falar porque eu gosto muito, porra, da direção dele, caraca. Até o humor dele, olha isso que eu acho interessante. Ele sempre, a gente falou do humor dele nos sinais. Eu acho muito legal como ele coloca assim, com um corte ele cria um humor muito interessante. Já começa que a cena em que o David tá finalmente, né, testando seus poderes, né, levantando peso, já é muito legal, porque fica aquela coisa com o filho, né? Ah, você colocou quanto? Puta, coloquei tudo, não sei o que lá. E aí toda vez que tem um corte, o filho tá mais distante, né? Que ele fala, ó, não fica perto. Aí no primeiro corte o filho tá no meio ali daquele porão ali, aí tem mais um corte, aí o filho já tá no meio de um quartinho escondidinho pela porta, e mais um corte ele já tá na escada. Isso já cria uma dinâmica interessante. Mas o legal é você imaginar o seguinte, no final da cena, o garoto olha pra ele assim, né, assustado, e fala, quanto você levantou? Aí ele, acho que uns 160 quilos, eu acho que foi uma parada assim. Aí, pô, tu fala, caraca, é o recorde absoluto, porque ele falou que 113 já era mais do que ele tinha levantado. Ah, o recorde de David Dunn, incrível, 160
60 quilos. Aí corta. E aí você vai ver agora o recorde do Elijah. E aí é ele deitado na maca, olhando pra frente e o médico falando, nós temos 5 fraturas na costela fronteiriça, 5 fraturas não sei o que lá, nós temos uma fratura em espiral no fêmur. Então ele cria uma dinâmica de humor colocando a diferença dos recordes de cada personagem. Olha os recordes batidos por Elijah. E isso é maneiro, que é um humor sutil, cara. É uma delicadeza até no humor, né? É, uma delicadeza até no humor. Até a brincadeira do Shyamalan aparecer no próprio filme e ele ser meio que também um personagem que traz esse tom de humor, né? Aliás, pelo amor de Deus, se eu sou parado no meio da parada, porque o cara vira pra mim e fala, nós estamos investigando aqui a questão de um tráfico de drogas e tal, preciso ver seus bolsos. Cara, é pra processar a segurança terceirizada que tá fazendo a segurança daquele estádio, porque é um absurdo, preconceito descarado. Vai falar o que o David Dunn? Não, é meu poder aqui, foi mal, esbarrei em você aqui, eu senti. Tá. Mas, Rodrigo, eu sei que você queria falar dos personagens, que a gente avançou tanto, falou de tanta coisa e nem falou da introdução dos personagens. Eu vou falar dos personagens. Na verdade, eu vou falar dos personagens junto com essa realidade, porque pra mim tem tudo a ver. Você queria falar da primeira cena, na verdade, de lembrar do que você queria falar. Isso, puxar tudo com a primeira cena. Vou puxar tudo isso com a primeira cena. Tô aqui induzindo. Você queria falar sobre... Exatamente. Ó o Mr. Glass, é foda. Mas vamos lá. Eu acho muito interessante a primeira cena do filme, né? Porque se você pensar, parece uma grande incoerência. Você tá oferecendo como a primeira cena do filme, na verdade, a apresentação do antagonista, né? Só que se você parar pra pensar por um momento, qual é o personagem mais importante desse filme? O Mr. Glass. Não só porque ele vai ser, de fato, o antagonista, e como o Fábio bem falou, o mentor também, e ele vai construir o nosso protagonista. Não só isso, como também ele vai nos apresentar o universo fantástico nesse filme. Então, ele é a peça central de tudo. E apresentá-lo primeiro faz muito sentido, não só porque você vai construir melhor também o plot twist, eu vou chegar lá rapidinho. A primeira cena vai oferecer o Mr. Glass na sua condição mais frágil. Cara, imagina o seguinte, aquele bebê, ele já estava sofrendo na barriga da mãe. Não tem como você sofrer mais, cara. Você já está sofrendo na barriga da sua mãe, que teoricamente é o lugar mais protegido que você tem. Eu acho que não necessariamente ele tá sofrendo na barriga da mãe. Porque você acha que a fratura é fruto do parto. A fratura é fruto do parto. O parto é um trauma. Eu também acho. Não. Mas como ele coloca dessa forma, há a possibilidade dele já ter alguma fratura dentro da barriga da mãe. Pode ser, mas se você parar pra pensar assim, talvez assim, tivesse algum exame de imagem que constatasse que não, ele não quebrou nada na barriga da mãe, sabe? Talvez ultrassonografia. Uma ultrassonografia, não sei se existiria na época. É possível, talvez seja. O Elijah não sei. Agora, de qualquer forma, parece que o trauma dele é de vir ao mundo. O parto quebra todo ele, né? Sim, sem dúvida. Olha como o mundo recebe ele, né? Com dor. Tipo assim, é a pior forma possível pra ele, com dor extrema, né? E eu acho isso muito inteligente, porque aí começa a habilidade do Shyamalan de, pra mim, construir a realidade do filme. Ele é muito inteligente em perceber que eu preciso fazer com que tudo seja muito lógico e que os propósitos dos meus personagens, sua visão de mundo, seus objetivos, né? O vilão tem que ter um objetivo, né? Eu quero destruir... A maioria é assim, eu quero destruir a humanidade porque a humanidade, ela tá corrompida e não sei o que tal. Eu preciso fazer com que seja natural esse pensamento, que você olhe e fale, isso é resultado de um processo de vida desse personagem, né? De tudo que ele passou e como ele foi interagindo com a vida dele. Então essa é a primeira preocupação dele e ele já tá oferecendo pra você isso, no sentido de que você vai entendendo cada passo do Mr. Glass. Ele tem uma condição que você já percebe. Ela parece uma condição fora da humanidade, uma coisa completamente surreal, mas não é. Parece que ninguém tem, mas ainda existe isso. E pessoas que sofrem nesse patamar. Então já tem um tom de fantástico aqui. Aí essa condição vai fazer com que o Elijah seja recebido pelo mundo da pior forma possível, como a gente acabou de falar. Não só no nascimento, mas também da interação com os alunos, com os amigos na escola. É natural ele já enxergar a vida de uma forma meio bipolar, de uma forma meio preta e branca, porque ele se coloca num espectro de quem sofre violência e o outro tá em quem gera essa violência. É natural ele já enxergar isso. Era muito natural o Elijah procurar fugir dessa realidade. Como é que ele vai fugir? Naquela época livro, quadrinhos. A mãe vai oferecer os quadrinhos para uma criança, faz muito sentido, e esses quadrinhos, eles vão servir não só por Elijah fugir dessa realidade, é uma fuga natural que todos fariam, encontrar um refúgio nesses quadrinhos, em que ele vai ter uma realidade que ele tem dominância ali, em que ele vai se sentir acolhido, a fantasia faz muito isso, mas também uma forma dele enfrentar essa realidade, porque os quadrinhos vão dar para ele uma forma de codificar essa realidade de uma forma que seja mais aceitável para ele. Ele vai olhar as coisas como heróis e
e vilões. Ele vai olhar essas coisas como... uma jornada, né? Por que eu passei por isso? Uma coisa como propósito. Qual é o propósito pra sair de casa e enfrentar tudo isso? Então, quando você tem um plot twist, você entende o Elijah profundamente. Então, parece que tudo que ele fez é resultado do que ele viveu. Eu acho maneiro porque parece que o Elijah, ele tá dentro de um... Vou colocar como se fosse uma casa isolada, assim, sabe? Tipo, ele vê o mundo por uma janela. Uma cápsula de vidro. Ele tá vendo sempre o mundo por uma única direção. Porque foi o mundo que ele conseguiu acessar, que é o mundo dos quadrinhos, sabe? Exatamente. Porque qualquer experiência social que ele tiver como um garoto vai ser uma experiência de dor, vai ser uma experiência de sofrimento, vai ser uma experiência de quase morte, talvez, sabe? Será uma ameaça, né? Eu enxergo muito dessa forma, assim, que ele realmente encontrou um espaço seguro, né? Realmente nos quadrinhos. Mas olha só como esse espaço seguro, ele ao mesmo tempo traz a visão de mundo dos quadrinhos pra dentro do personagem. Sim. É como se ele tivesse também, não só nesse espaço seguro, mas ele estivesse vendo o mundo por uma fresta. Exatamente. Ele só vê quadro a quadro. É um quadro de cada vez, cara. É assim que a gente vê quadrinho também, Pode né? ser, mas digo até assim, a visão de mundo dele é a visão dos quadrinhos. E se o quadrinho é sobre super-heróis, ele vai ver o mundo como super-heróis e vilões. Exatamente, exatamente. E você percebe que dentro da condição dele vai reforçar muito essa ideia, por mais que ele não perceba, de revolta. Por mais que ele não perceba, de antagonismo. E o que você tá falando que eu acho muito interessante, que é ele viver nessa doma de vidro, muito frágil, é muito bem representado, mais uma vez, do quadro dentro do quadro, em que ele vai filmar quando a mãe chega pra ele jovem, né, uma criança, em que ele tá com o braço quebrado, e ele fala, eu não vou mais sair daqui. Acabou, eu não vou mais me expor a esse externo que tanto me machuca, né? E aí, você vê toda essa cena que a mãe tenta reconfortá-lo e oferece pela primeira vez os quadrinhos, por onde? Pela tela da televisão. Exatamente como After Sun. Exatamente uma ideia de que os dois ali estão muito frágeis. E tudo é turvo, né? Não tem muita visão sobre o que tá acontecendo. Tudo é turvo. Tudo se desmonta como se fosse um baralho de cartas, porque é isso. É uma visão estreita, mas, cara, tudo ali é sofrimento. E sabe o que é o mais legal? Você falou sobre a estrutura de ponto de virada, o filme é um pouco diferente. Normalmente, um ponto de virada no filme, ele acontece aos 24 minutos. Normalmente é isso. Tem uma média aí. E sabe o que acontece nessa cena? 24 minutos. Qual cena? Ele recebendo o quadrinho, né? Ele recebendo o quadrinho, sendo reconfortado pela mãe. Ela acontece exatamente depois da cena em que o David Dunn, ele vai até o quarto da esposa e fala, eu nunca fico doente. Ele já tá contaminado pela ideia dada pelo Elijah de que alguma coisa normal com ele não tem. E que talvez ele seja de fato, sei lá, um super-herói. Ou seja, esse é o ponto de virada em que você tem o nosso herói finalmente começando a aceitar essa situação. Entendeu o processo. Entendeu o processo, porque é um acúmulo de pontos de virada. Você tem desde o acidente lá atrás, o acidente no trem, desde ele receber a carta do Elijah, desde ele falar, calma aí, eu não fico resfriado há 5 anos no meu trabalho, e ele vai falar com a esposa. Assim que ele fala com a esposa, corta, nós voltamos com o Elijah lá, quando ele é criança, ele vai receber os quadrinhos. Por quê? Porque é quando o Elijah recebe os quadrinhos que dele. tudo muda. Sim, é o ponto de virada dele, né? Que é o ponto de virada verdadeiro. Vai ter o ponto de virada verdadeiro do Elijah, que vai ocasionar lá na frente o ponto de virada com o David Dunn. Olha que genial essa parada, cara. Isso é muito bom, hein? Isso é muito bom. Não tinha percebido essa questão dos dois, né? Muito Mas foda. bem legal. É muito foda. Eu acho interessante quando você pensa na contradição, que é o filme, ele se chama, no inglês, Unbreakable, né? Inquebrável, né? Que a gente traduziu pra corpo fechado. Unbreakable. Mas Unbreakable. E aí você tem na primeira cena, você é apresentado pra um personagem que ele se quebra todo. E aí depois que você apresenta esse personagem, vem o lettering por cima, né? Unbreakable. Aí você fica, pô, calma aí. Sobre quem que eu tô falando? É sobre esse personagem, né? Isso causa um certo impacto. Exato. Basicamente, se você pensar que depois que vê o filme, que você viu exatamente aquilo, você pode pensar o seguinte, eu vi exatamente como o filme é. O Inquebrável é o personagem do Bruce Willis. Mas aí que tá. Eu acho que não. Mas a vontade do Glass é inquebrável, né, cara? Eu acho que tem um certo sentido aqui, que é um sentido existencialista pro personagem do Elijah. É como se fosse o seguinte, na perspectiva do Elijah, ele tem um mundo que faz sentido pra ele, sempre. É sólido, impressionante, né? Como tudo que o Elijah acredita acontece. Já parou pra pensar nisso? Sim. O título vem inquebrável, só que você acabou de ver ele todo quebrável. Aí você é apresentado pra David. E você vai pensar, não, esse cara que é o inquebrável, né? Porque ele sofre, não sei o que tal. Aí você vê o Elijah. Ele consegue observar nos quadrinhos
tudo que faz sentido pra vida dele. Ou seja, olha só, ele fala que o quadrinho é uma forma antiga de passar história e recorre às pinturas rupestres. Aí ele fala, vou dizer aqui que é uma super interpretação dos significados do desenho dos quadrinhos, sabe? Em algum momento ele pega e fala, pô, é por causa disso, olha só, isso aqui é maravilhoso, isso aqui. Tem um homem até comprando na loja uma imagem, que é uma imagem incrível, sabe? Pô, ok. E talvez o homem fale, pô, meu filho ama quadrinhos, meu filho vai crescer com essa imagem aqui, porque ela tem todo esse significado e um dia eu vou falar isso pra ele. Pô, mas de 4 anos é um pouco demais. Pode mesmo. ser, é um pouco demais, mas não necessariamente é um problema. Mas a idolatria que o personagem do Elijah cria pra aquela imagem é que faz sentido dele dar aquela interpretação pra aquela imagem. Então não necessariamente aquela imagem é tão poderosa assim, ela tem tantos detalhes como os que ele enxerga. Tantos significados, né? Mas ele atribui esse significado e tudo no mundo dele é assim. Ele vai atribuindo o significado pras coisas. Eu acho impressionante como ele chega na... Olha só, e aí eu tô construindo uma ideia aqui. Ele chega pro personagem do David e fala, todo herói tem um ponto fraco, o seu é água. E como você é o inverso de mim, eu também tenho um problema com água. Por exemplo, eu sempre me engasgo bebendo água. Aí você fala assim... Ué, mas que lógica é essa, Que lógica é essa? Mas, tudo bem, o personagem do David se afogou quando era criança e tem um trauma. Aí, por depois você vê o seguinte, em algum momento, parece que a realidade se ajusta aos desejos do Elijah. Pra mim, esse filme fala, ao mesmo tempo, que Unbreakable essa construção de mundo do Elijah é inquebrável, sabe? A construção que ele faz do mundo é inquebrável. Nada consegue quebrar essa construção de mundo do Elijah. Ao mesmo tempo parece que ele tem um superpoder, que é moldar a realidade pra visão dele. É porque ele acredita. Porque ele acredita. Ele viu lá o segredo. Mas olha que coisa, um cara que chega e fala, eu vou fazer explosões, 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 até descobrir alguém que sobrevive. Um único sobrevivente. E aí eu vou descobrir essa pessoa. Aí ele faz essa pessoa existir, sabe? Esse único sobrevivente. O cara não tinha visão, ele não tinha as visões, ele não tinha superpoder. Tudo bem, sobreviveu a um acidente de carro quando era mais jovem. E ele tinha uma intuição maneira também. Então, até então, a intuição não é apresentada. Não é apresentada, né? Teoricamente parece que já tinha. A intuição só é apresentada quando ele vê um sujeito na fila, o sujeito tem alguns aspectos que ele considera suspeito, sabe? A roupa, e aí ele chega e fala, pô, esse cara é suspeito. Aí ele começa a puxar do personagem do David. Calma aí, por que ele é suspeito? Por que ele é suspeito? Até que o personagem do David fala, eu imaginei aqui um negócio, então a partir desse momento o personagem do David tem um poder. Ele imagina, e o que ele imagina, ele consegue ver o que tá de realidade ali, sabe? Ele consegue enxergar algum aspecto da realidade. E aí eu fiquei com uma ideia, cara, quem tem o poder de verdade aqui? Será que quem tem o poder de verdade é o David ou é o Elijah, sabe? Não, sim. Eu acho que esse ponto faz muito sentido. Eu gosto da construção, apesar de achar que essa ideia dele ter essas visões, realmente isso me incomodou muito. A solução. A solução visual, né? Aí eu não sei se foi intencional, mas parece uma câmera de segurança mesmo. E ele, como sendo segurança, faz certo sentido. Mas imagina o seguinte, ele pensou, esse cara tem um estilo de estar armado. Qual é a arma mais básica que uma pessoa pode usar? O próprio personagem do David fala isso. A arma mais básica é, sei lá... Coach prateada. Uma coach prata com cabo preto. Então, a primeira coisa que ele vai pensar, esse cara tá armado. Ele tá armado com o quê? Qual é a maior probabilidade dele estar armado? Coach prateada com cabo preto. E ele fala, eu vi uma coach prateada com cabo preto, sabe? Tipo, na minha cabeça. Mas na cabeça dele, essa é a visão da arma que ele tem. E aí, ele passa a ter visões sobre as pessoas que ele toca. A partir desse momento. Não, eu acho que faz sentido, talvez não necessariamente de uma forma tão literal, mas de uma forma mesmo conceitual e filosófica pro filme. Quebrei o Daniel. O Daniel tá com cara de pensativo ali, ó. Não, como eu falei, acho que faz muito sentido, sim. Isso era um complemento que eu faria, porque eu não acho que o filme ele tem um fantástico e vai te apresentando o fantástico, não. Ele tem uma realidade e vai convergindo pra outra realidade. E essa realidade, ela é um domo de vidro, sabe? Tipo, um domo de vidro onde alguns personagens participam sobre essa vigilância e controle do Glass. E realmente eu acho isso. E eu acho que tem uma cena que reforça o que você tá falando, que é assim, quando ele cai da escada, e aliás, esse personagem ele é tudo muito coerente, mas a sua bengala de vidro não é tão coerente assim, né? Cara, essa cena é bizarra de boa, sabe por quê? Essa cena é bizarra de boa. Porque, primeiro, a bengala de vidro, a ideia de usar uma bengala de vidro é do Samuel L. Jackson. Olha a informação. O personagem ganha essa bengala por causa do Samuel L. Jackson. E a solução dela quebrar, primeiro, soluciona um problema. É verdade. Caraca, faz você imaginar o que tá acontecendo dentro dele, né? Caraca. Você imagina o que tá acontecendo. O barulho é muito forte pra mim. O barulho é forte, a cena funciona. Fantástico. Ela se torna uma cena muito mais simples de ser realizada do que tu fazer o cara realmente dublê cair pela escada. E
visualmente é muito mais poderoso, cara. É muito bom, é muito bom. Fala que você estava falando da convergência, né? O final dessa cena acaba reforçando muito o que você tá falando, porque quando ele tá caído, né, na escada, e ele vê o cara pulando ali a roleta e ele vê a arma e confirma, né, a tese dele de que você tem um super-herói ali, tem um detalhe muito interessante, ele tá de cabeça pra baixo. E ele tá de cabeça pra baixo reforça outras duas cenas. Uma cena em que você tem ele mesmo vendo os quadrinhos de cabeça pra baixo. Quando, né, ele recebe o quadrinho. Quando criança. E também uma cena do filho do David vendo televisão de cabeça pra baixo. É uma visão infantil. Aquele momento que ele vê a arma reforça tudo que ele acreditou e quis acreditar quando ele era criança. Sim, porra. Boa, Rodrigo. Aquela cena é um olhar infantil, cara. Tipo assim, eu acabo de encontrar os meus quadrinhos no mundo real. É. Eu acabo de encontrar... O que acontece? Esse filme, ele tem uma certa pegada existencialista, sabe? Acho que tem, o personagem do David, ele tem um sofrimento existencial que você não consegue determinar o que é, mas ele não sente que a vida dele faz sentido. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, porra, não sente que a vida dele faz sentido. Isso tem uma pegada existencialista. E aí, daqui a pouco, eu vejo um personagem que tudo que ele pensa, que ele viu no quadrinho, tudo é reforçado. Tudo faz sentido. Eu falei, cara, esse cara tá moldando a realidade. Tudo que esse cara acredita acontece. Ao nível de, tipo, ele tá desanimado em algum momento dentro de uma loja de quadrinho, porque ele não tem uma resposta pra algo, e aí um quadrinho cai na frente dele e fala, olha aqui, a resposta tá aqui, sabe? E dá a resposta, e ele, é isso, sabe? Então eu fico assim, cara, o Elijah, ele pra mim altera a realidade. Pra mim ele tá fazendo a realidade convergir pro que ele acredita, sabe? Isso é muito doido. Faz sentido. E você tocou num ponto pra mim, que eu tava até comentando isso, como o Shyamalan vai construindo essa realidade. Quando eu falo realidade aqui, é a coerência desse universo, né? É a coerência da ideia de você ter super-heróis e vilões dentro desse mundo. E primeiro foi, como eu falei, é o Glass muito bem desenvolvido. Você entende ele com tanta profundidade, como você tá falando. Você entende tão bem o olhar dele que você entende que é natural o caminho pra ele ser um vilão. É natural esse percurso, ainda que ele aceite ou não, ainda que ele esteja tranquilo com aquilo ou não, ainda que ele se enxergue assim ou não. E a mesma coisa com o David, né? Porque assim, olha que sensacional, né? Ele pega o David. Eu pensei nisso vendo o filme. No meio do filme eu pensei assim, pensar em ótimas tramas não necessariamente faz com que você encontre o personagem perfeito para essa trama. Não. Isso acontece muito. Você vê filmes que têm ótimas tramas e que tem um protagonista genérico, porque não é fácil encontrar o personagem perfeito para aquela trama. Não é fácil quando você pensou na trama primeiro. Cita um. Eu tô com um na cabeça. Caraca, eu não cheguei Código da Vinci. Código da Vinci é um bom exemplo. Você pode pegar as continuações que se tornam melhores exemplos ainda. É, foda. Tem muito isso. A trama às vezes é muito boa, o cenário é maravilhoso, mas o personagem, ele é genérico, porque é perfeito, porque ele se encaixa, não incomoda, sabe? Ele se encaixa e é mais fácil. Tanto que no cinema botaram o Tom Hanks pra fazer o filme. Pois é, o ator genérico, coitado do Tom Hanks. Complicado. Eu gostava muito do Tom Hanks, vai lá, continua. Né? Mas assim, aqui não. Aqui você tem uma trama maravilhosa, uma ideia maravilhosa com escolhas de protagonistas e antagonistas perfeitos. Olha que ideia sensacional. Você falou, ele tem uma angústia, uma falta de propósito, porque você entende, né? Pô, teoricamente ele é um cara que tem um superpoder dentro dele que não tá sendo explorado. E aí ele pega isso e relaciona com um homem branco de meia idade. Cara, todos os homens brancos de meia idade, 90% tem crise, cara. Isso é perfeito, é você pegar algo identificável, algo que todo mundo vai enxergar e falar, cara, isso faz sentido. É você pegar uma ideia que teoricamente é fantástica e colocar perfeitamente no mundo real. Não, e ele tá tendo problemas conjugais. Mas é isso que eu ia falar. Eu acho mais interessante quando ele relaciona isso ao problema conjugal. Porque, claro, mas é óbvio. Você relaciona tudo isso porque, primeiro, é uma escolha dele abrir mão desses poderes, entre aspas, né? Ou da vida que ele poderia ter. E quem não faz esse exercício do que poderia ter sido? Mas é isso que eu ia falar. Claro. Você pega um cara de 40, 50 anos... A minha teoria continua, tá? Daqui a pouco eu volto na parte 2 aqui. Tá bom. Você tem tantos casos assim. Ele se frustra com a vida dele, se frustra com o lado profissional, ele começa a se afastar da família, ele começa a criar paredes e bloqueios pro filho, ele começa a terceirizar a criação da criança muito pra mãe, ele vai romper essas relações pra buscar talvez essa tesão pela vida de novo, esse propósito louco pela vida. Também chamada de crise de meia-idade. Crise de meia-idade. Então, assim, ele pega a crise de meia-idade, que é uma coisa muito habitual no nosso mundo, e ele mistura com a crise de você ser um tal de um super-homem sem você saber. É perfeito. E ainda cria uma analogia. O filho, na maioria das vezes, olha o pai como super-herói. Isso aí, de fato, você tem um garoto que tem um pai que é super-herói. Você mistura tudo isso. Você mistura senso comum com o normal da nossa vida. E consegue encaixar personagens que fazem todo sentido. Realmente, é uma trama. Faz cada vez mais sentido essa mistura
mistura doida, cara. Porque tá misturado com coisas normais da nossa vida, que a gente vai identificar, vai falar, putz, quantos homens a gente vê que passa por esse processo. Eu acho que assim, só pra reforçar, quando o Rodrigo fala desse personagem perfeito, não é que ele é exatamente o mais preparado para exercer aquela função, mas é o personagem que, dentro dessa trama, vai propiciar as reações mais interessantes pra essa trama acontecer. Exato. Seria muito mais vantajoso, né, muito mais perfeito se a gente tivesse um cara sem problemas conjugais, que ele não tivesse um filho, por exemplo, pra exercitar todo esse poder todo. Mas a construção dessa estrutura familiar vai possibilitar o filho enxergar o pai como super-herói, problematizar essa situação. Vamos chegar na cena da arma, que é uma cena incrível. E que gera uma tensão, né, uma crescente de tensão absurda. A melhor cena desse filme, essa cena da arma é foda demais. É absurda. Ah, não acho não. Não, você gosta do combate, né? Pra mim, a cena que me acerta, eu gosto da cena do combate, eu acho maneira, mas a cena que me acerta em cheio é quando o David empurra o jornal pro filho. Ah, maneiro. Essa é maneira. Essa cena, depois que ela foi filmada, o set parou de fazer qualquer coisa naquele dia. A carga de tensão dos atores estava tão grande, assim, a carga emocional estava tão alta que eles não filmaram mais nada. Caraca. E o filme, isso é importante também, esse filme ele foi feito de maneira linear, né? Exato. A gravação aconteceu de maneira linear, você não tem filmagens, né, da parte final do filme para depois do início, para depois do meio. Não, ele tá de maneira linear. Então, o que torna essa cena poderosa, porque ela é realmente uma crescente de tensão. Quando você trabalha com atores muito jovens, você fazer isso facilita o processo pra eles, né? Não era essa curiosidade que eu achei que você fosse trazer. Opa, então... A curiosidade que, na verdade, essa cena, ela foi baseada em algo que aconteceu de fato, né? A história é a seguinte: tinha um garoto com uma pistola que tava num set de filmagem e ameaçou atirar no George Reeves quando ele tava vestido de Superman nas filmagens de uma série na década de 50. Né? O garoto acreditava que ele era o Superman, de fato, né? E queria dar um tiro pra provar, né, que ele era invencível. Caraca. E o ator, ele convence o menino de que não ia adiantar nada atirar nele porque a bala iria ricochetear, mas que poderia ferir algum inocente. Machucar alguém. E aí o garoto desiste de atirar nele. Caraca. O poder da atuação, né? Sinistro. Impressionante. E aí o David, ele usa um argumento bem parecido, né? Muito foda. Você pode atirar em mim, beleza, mas eu tô indo pra Nova York. Você perdeu seu pai, sabe? Acabou. Independente do que acontecer, você vai perder o seu pai. É muito bizarro isso, né? Porque assim, enquanto que o Shyamalan, ele vai apresentar o Glass, ele vai criar uma relação muito forte com a gente, com o Glass, porque a gente tá vendo ele muito vulnerável quando ele é bebê. Pô, a gente imagina o sofrimento daquela mãe, a dificuldade que vai ser a vida dos dois. A cena subsequente que tem do Glass ainda é a questão do quadrinho, que você entende ele se revoltar, mas logo depois a cena que vem é dele criança, quando ele vai pegar o quadrinho pela primeira vez, você entende o Glass completamente, você não só se identifica em algum nível, como você tem muita empatia. Cara, o David é o completo oposto, né? Você é apresentado por ele no trem, você no primeiro momento acha que ele tá querendo trair a esposa dele, ou ele não tá nem aí, tipo assim, é só mais uma mulher que eu vou tentar pegar aqui, ele esconde a aliança, né? Tá dando essa cantada nela, na frente de uma menininha que tá observando ele, então tem uma câmera frente de uma menininha. Então você fica assim, caraca, a inocência sendo quebrada ali. A menininha nem entendeu, coitada, mas tu fica assim, cara, que loucura. Tipo, você começa a julgar o David, cara. Tu fala, caraca, cafajeste. Aí, pô, ele é o único a sobreviver do acidente. Falei, o puto ainda é sortudo, cafajeste, safado. Ainda sobreviveu sozinho. Aí, ele sai do quarto, a criança abraça ele não devolve o abraço com tanta empatia assim, com tanto amor. A esposa, ele dá um abraço frio também. Aí, o menino junta a mão dos pais, né? Eles esperam o garoto ir na frente, já solta a mão do outro. Você fala, porra, você vai criando uma distância com o David que é muito importante, porque essa distância com o David todo mundo tem. Ele criou essas paredes entre ele e todos os personagens. Então, assim, ele cria uma parede entre ele, o filho, a esposa. É bizarro, porque, tipo assim, você vai criando essa relação distante com o David, porque você não confia nele, porque você fala, cara, ele tem parede com todo mundo, mas é isso, você tá desfrutando ali de uma relação com o David que todo mundo tem, porque a esposa tem um relacionamento distante com ele já, o filho tenta ter um relacionamento com ele mais próximo, mas ele não permite. Há uma desconfiança em relação a ele tá muito frustrado, e a gente também tem uma relação distante com ele. A questão é que a gente vai recuperando essa relação com ele ao longo do filme, até o ponto em que você vai comemorar com ele que ele encontrou o propósito dele, que ele finalmente ele tá integrado com quem ele é de verdade, que é o cena da luta, que é maneira demais. Eu queria falar um pouquinho do David também. Fala do David. Que a gente tá falando do David. O que acontece? A gente tá sendo apresentado pro David, né, e você tem
essa visão, né? Como o Rodrigo descreveu, do personagem que tá traindo a esposa, né? Mas aí quando você vai entendendo, você entende o seguinte, pô, ele não faz nem ideia de como agir solteiro, né? Parece que, tipo, ele não sabe nem como se comportar. E o casamento acabou, realmente, né? O casamento acabou. E aí, essa brincadeira com o filme, né? Ele é um personagem quebrado, né? Ele é um personagem que tem a família quebrada por uma separação, um distanciamento. Sim. Ele tá distante do filho também, né? Ele não consegue ter muita interação com o filho dele. Isso tá numa linha de diálogo, né? Eu não percebi tanto isso na atuação tal, né? Até porque o filho dele, olha lá, ele chegando de trem. Parece que o filho dele é mais de uma direção só, sabe? Mais do filho dele pra ele, menos dele pro filho. Claro, né? Total. Então, isso ainda tá numa linha de diálogo quando ele fala, pô, agora que a gente tá sendo amigo, né? Mas tudo bem. Ainda assim, tá claro de que o personagem do David é um personagem que tá nessa crise, né? Essa crise existencial. E eu fiquei pensando assim, assim que ele chega, ele vai no campo de futebol americano e depois você descobre todo esse contexto do passado dele com o futebol americano. Sim. E a relação com o acidente, né? E fica claro, nas conversas, no flashback, tudo, de que ele não tinha sofrido nenhum dano grave com o acidente, não, mas ele tinha mentido, né? Nenhum dano grave, não. Nenhum dano. Nenhum dano, tudo bem. Eu fiquei com uma sensação de que ele se sentia culpado. Ele se sentia culpado, ele abandonou o futebol americano porque ele se sentia culpado. Uma relação de culpa quanto a isso. Eu expus essa menina a esse absurdo, sabe? Ela sofreu um acidente por minha causa, como se fosse uma coisa do tipo. Não sei se tem muita culpa dele, não sei o que, mas em algum momento eu fico assim. Eu acho que tinha um sentimento de culpa ali, sabe? Cara, eu não acho que seja. Você acha que não é só por amor? Não. É por amor, mas assim, meio que ele abandonou o futebol por ela, mas que não era necessário isso. As coisas poderiam estar alinhadas, talvez assim, não, ela odiasse realmente futebol. Sei lá, o jeito que ela falou com o Elijah, ela falou, eu não quero futebol na minha família, eu não quero. Então, eu acho que a frustração dele é justamente o fato de ele não conseguir bancar essa estrutura. Por que eu digo isso? Porque a cena que o Rodrigo citou do jornal é uma cena que remonta a esse mote. Ela não quer que ele se arrisque, por mais que ele seja unbreakable. Ela não quer proximidade com a violência de forma nenhuma. Ela não quer proximidade com violência, e ela diz isso. Ela é fisioterapeuta, né? Ela verbaliza isso, né? Eu não estaria com alguém que se arrisca dessa forma. Então, eu acho que a frustração é realmente aquela ideia de que, pô, não conseguir juntar as duas coisas. Não, pode ser. E faz sentido mesmo assim a ideia de, beleza, ele tem uma frustração aí, ele abandonou um negócio que ele gostava por ela. Uhum. E isso tá muito ligado a esse acidente como um ponto de virada onde ele decide abandonar por ela. Uhum. E aí tem um novo acidente, como se fosse uma terceira chance na vida dele, né? Que agora ele teria que aproveitar, né? Eu acho interessante que depois desse novo acidente, todas as cenas com ela e muitas cenas dele mesmo conversando com os outros personagens são apáticas. Ele passa uma apatia gigantesca. Gigante. Cena que ele tá conversando com ela, a gente vê ele de costas, né? Quando ela vai até o quarto do garoto onde ele tá dormindo, chama ele e vai contar sobre a ideia deles voltarem, sabe? Deles voltarem a namorar e tal. Ele não esboça reação corporal. Porra, nem falar, sabe? Ele não esboça reação, sabe? Então parece uma apatia, uma coisa absurda. E aí ele começa a mostrar que ele tem uma certa vida, que ele tem vontade de fazer algumas coisas, né? A partir do contato com o Elijah, né? É quando ele começa a ter, porra, beleza, eu acho que eu posso viver uma outra vida, sabe? Eu acho que eu posso, sabe, sair dessa apatia e ser outra pessoa, né? Eu acho que o Elijah consegue manipular ele pra vida dele ser isso. O Elijah é um coach muito competente. Eu acho que quando a gente tem a informação do final do filme, né? Que a gente tem essa percepção de que o Elijah, que não tem poder algum, teoricamente, né? Apenas os ossos frágeis, ele conseguiu achar essa versão inversa dele, assim, sabe? Tipo, beleza, confirmado que o David é um herói, tem superpoderes. Fica a ideia, o entendimento de que ele criou o David. Naquele final, ele, cheguei e criei o David. Mas quando eu resgato toda essa história dele com a esposa, de que ele, cara, ele abandonou uma parada que ele gostava muito por ela, sabe? Tipo, por culpa, talvez não, talvez por uma visão de mundo dela que ele queria seguir. Cara, isso traz uma carga absurda, porque foi depositado agora nele de que, olha só, eu transformei você num herói, mas pra isso eu tive que matar milhares de pessoas. Gente pra cacete. Eu acho que isso é tão poderoso, assim, pro personagem do David. Vai voltar a acordar mal de novo. Vai voltar a acordar. É poderoso porque ou ele sacrifica a vida de herói pra se aproximar de maneira genuína da esposa, assim, essa segunda vida, ou ele não vai desperdiçar essa oportunidade, né, desperdiçar essas vidas todas e vai tentar fazer valer. Eu acho que ele não tem escolha. O Elijah, quando determina que ele foi criado por meio de tantas mortes, ele obriga o David a seguir como super-herói. E aí, por isso que eu tenho uma noção de que tinha um embate aí que o Elijah é vitorioso.
Porque no final... É um checkmate, com certeza. É um checkmate, é uma coisa do seguinte. Porque eu pensei, cara, o David Dunn, ele é poderosíssimo. Ele pode simplesmente matar o Eli com um soco. Ali, naquela cena. Mas não faz diferença. Sim, porque é só mais uma morte. E ele tem na bagagem dele agora, na criação dele. Tu sabe o que isso me lembra, né? Coringa e Batman na prisão, lá na polícia. O Coringa, você pode me socar, que não faz diferença. O Superman e o Lex, cara, também é... Não, que comparação ruim. Meu Deus. Porra, que isso? Um é super forte, o outro é um humano comum, cara. Do filme? Mas do filme? Não, tudo bem, mas o conceito, né? O conceito... Mas eu acho que sim, eu acho que o Elijah, cara, ele estilhaçou o David Dunn por dentro. Não só pela amizade que ele perde ali, de confiança e respeito, mas porque ele criou uma condição de existência do David Dunn que é terrível. Sim. Então, você não estava apático com a sua vida, agora você tem um propósito. Tá terrível. Aí, ó, botei nas suas costas milhares de pessoas mortas. Tá aí. Na verdade, ele vai voltar pra casa e vai falar, nossa, eu queria minha vida de volta. Tipo assim, total. É óbvio que eu queria minha vida de volta. Me traz de volta a apatia aí. Isso é poderosíssimo, né? E aí eu fico assim, quem é o Unbreakable, sabe? Tipo, exato. Porque isso é poderoso demais, sabe? É muito poderoso, tipo, o Elijah não deu soco porque ele deu um apertão de mão. Cara, eu acho que o filme termina muito forte com essas questões todas, mas aí me vem uma parada que, porra, não gosto de forma alguma. Vai o Daniel, só reclamo, Daniel. Que é aquela história de você terminar o filme com o que aconteceu com os personagens após. Mas eu acho que isso é uma brincadeira com quadrinhos, sabe? É uma brincadeira não me incomoda. Porra, cara, não sei se é uma brincadeira com quadrinhos, cara. Em geral, eu acho que aqui não me incomoda tanto, mas, cara, em geral, esse artifício me incomoda, tá? E ele tá presente aqui. Eu acho que é sempre muito mais poderoso terminar com o questionamento, sabe? Com a imaginação. Eu acho que você tem seu ponto, mas não me incomoda nem um pouco. Eu acho que ele conseguiu amarrar bem isso. O filme é foda. Corpo Fechado é muito foda. É uma parada assim, cara. Eu boto ele no mesmo nível de Sexto Sentido. Talvez, não sei, talvez seja até melhor que Sexto Sentido. Ele é mais redondinho. O meu preferido é o Sinais, né? Não, eu prefiro o Corpo Fechado que Sinais. Mas é uma questão que não dá, né? Quando você tem gosto, é gosto. E aí eu falo, caraca, eu amo os Sinais. Gosto. Cada um tem o seu. Exato. Então, Sinais pra mim é tem uma foda. parada assim, porque eu gosto muito no Shyamalan, é assim, como ele realmente ele é econômico na medida certa, sabe? E isso é uma capacidade sem igual. Você falou sobre o David Dunn e a família, e cara, a verdade é que assim, a gente vai descobrindo o relacionamento dele com a família por detalhes, por dicas, e isso é muito suficiente pra você entender muita coisa. É como a gente falou, o filho força eles se darem as mãos, depois eles desatam, e isso já mostra muita coisa. Você fala, caraca, já entendi muita coisa aqui. Mas você não sabe ainda de forma mais concreta como é que foi a história desse casal com essa criança e tal. E aí, ele vai te dar isso de uma maneira tão natural que nem parece que é uma exposição, mas é muito genial, cara. Ele consegue disfarçar as exposições aqui de uma forma muito boa, né? Ele disfarça muito bem. Ele joga umas informações no frame que tu não sabe que tu tá pegando, entendeu? Porra, cara, é foda. Tipo assim, ele cria uma dinâmica muito legal do David, né, com o filho na cama, que ele tá dormindo no quarto que ele tá dormindo. São duas cenas. Aí a primeira, tipo assim, você vê o David na cama, e aí no canto dele, do lado dele, né, então você pensa que ele tá na cama de casal, você não sabe ainda que eles estão completamente separados, né, você sabe que não tá bem, mas não sabe ainda. Aí a câmera desliza suavemente pra esquerda, um traveling suave pra esquerda. Aí você já começa, a tua cabeça, porque é foda. A câmera movimenta, você começa a pensar, você fala, beleza, acho que a gente vai ver agora, obviamente, a esposa dele deitada do lado dela. Não, você encontra o garoto deitado ali, dormindo do lado dele. Te fala, caraca, realmente, o garoto é o grande companheiro dele, porque a esposa não tá aqui. Aí a câmera continua andando pro lado, aí você pensa, tá, então talvez a esposa esteja sentada ali na cama, na beirada, acabaram de discutir alguma coisa assim, a criança veio deitar no meio, ou então ela tá na janela. Não, a câmera continua andando, você não encontra ela, você fala, caraca, tá bom. Aí tem um corte. Aí quando tem um corte, aí já é o David batendo na porta e ela saindo do outro quarto. Aí você fala, ela tá no outro quarto. O rompimento é muito maior do que eu imaginava. Eles estão realmente separados, assim. Olha como ele tá te dando as informações pra você pensar um pouco, pra você entrar num processo de expectativa e frustração. Aí pra mim é muito foda esse diálogo. Quando ele bate na porta, você percebe também,
assim, a atuação dela é muito boa, né? Porque ela dá uma microexpressão, tipo metaforando aqui, o B14, saca? Tipo assim, ela dá essa pataquada, né? Mas ela dá uma microexpressão ali, é suave a expressão dela, que é assim, uma certa expectativa, sabe? Tipo assim, caraca, ele bateu na porta. E você vai entender isso depois, porque ela tá enxergando o acidente como uma chance de renovação. Aí ele bateu na porta, caramba, ele foi até o quarto dela, cara, sabe? Irado, assim. Ela esconde muito. É só surpresa, né? Mas é suave, assim, suave. É uma interpretação muito boa. Aí ele vai e fala, pô, tu lembra de eu ter ficado doente nos últimos anos? Aí tu vê que ela frustra. É suave, assim, não é muito, é o suave. Tipo assim, ela deu aquela frustrada. E você percebe que ela não consegue esconder que ela ficou frustrada por uma fala. Ela fala assim, não lembro, mas também eu tô muito cansada pra lembrar isso. Tipo assim, sabe, agora eu tô cansada, agora eu só quero dormir. Eu não quero entrar nessa tua onda, desse papo sem graça de você vir no meu quarto pra perguntar se você ficou doente nos últimos anos, assim. Tipo, olha quanto o casal tá sendo desenvolvido por uma conversa muito simples. Só que o relacionamento deles é desenvolvido completamente. Porque ele vira pra ela e fala assim, não, porque assim, eu não lembro de ter ficado doente nos últimos 3 anos que a gente veio pra cá, e eu não lembro de ter ficado doente depois que nosso filho nasceu, e eu não lembro que a gente se mudou. Cara, o relacionamento foi entregue inteiro pra você, inteiro de forma expositiva. De forma expositiva, mas bem disfarçado, né? Exato, faz muito sentido, cara. É a mesma coisa com a cena do garoto com a arma. Porque, realmente, tipo, eu não tinha pescado ainda que eles tinham um problema, que o pai e o filho não tinham uma relação tão próxima. Porque não dá pra entender se eles dormem na mesma cama, não sei o quê. Mas tem uma fala do personagem do David Dunn, que é o seguinte, porra, agora que a gente tá se dando bem, agora que a gente é amigo, porra. Aí você fala, então tinha um problema antes. Então não era amigo antes. Você nota que eles estavam com uma questão. Não, e a fala do David Dunn de totalmente o pai de família com crise de meia-idade, né? O pai padrão. Ele falando na escola, não, isso aí são problemas da minha esposa, isso aí são questões da minha esposa. É ela que trata aí disso. A coordenadora. Mas como assim? Que coisas? Essas coisas do meu filho. Tipo, meu filho é coisa da minha esposa, da minha ex-esposa, sabe? Então assim, cara, é muito perfeito como ele desenvolve os personagens. É muito bom. Mas eu só queria falar com o Daniel, fazer uma troca aí com ele, porque ele chegou e falou desse final do filme, o Elijah foi preso, tal, não sei o quê. Eu acho interessante, Daniel, porque você fica com essa construção do tipo, o David vai matar o Elijah, o que vai acontecer aqui, né? Você fica com essa ideia, mas eu acho interessante porque a transformação do vilão é ele ser preso, sabe? E ele ser preso numa clínica de vilões, sabe? Tipo, criminosos mentalmente. Aí é Coringa, né, cara? É Coringa. Aí virou o Asilo Arca completamente. É legal, eu gosto. Legal. Mas eu acho isso muito maneiro, Por isso que eu falo que eu acho que remete muito ao quadrinho, sabe? A ideia de, tipo, agora você é um vilão. Agora eu me completei como vilão, sabe? Tudo que é escrito ali é realmente um final cartunesco, vamos dizer assim. E termina com ele dando o nome dele de vilão. Ele sempre soube que ele era um vilão. Por quê? Porque as crianças me chamavam de Mr. Glass. Exato. É muito tipo a transformação do vilão, sabe? Eu gosto porque é uma piscadela pra você, sabe? É uma coisa assim, cara, isso aqui é um filme de quadrinhos ainda assim, que eu tô te falando, nesse filme não me incomoda tanto, mas em geral essa estrutura me incomoda. Não, eu te falei, em geral essa estrutura me incomoda muito. Aqui não me incomoda tanto, mas incomoda. É o cara de meia idade, é o cara frustrado. Quer ver outra parada que me incomoda? Bastante? Eu ia deixar passar, mas eu resolvi falar. Eu vou contar uma coisa aqui, eu fui fazer os cortes do último programa, eu tento equilibrar, corte de todo mundo, né? Vou catar uns cortes do Daniel aqui. Maluco, os cortes do Daniel que ele realmente começa uma ideia e termina a ideia, era reclamação. Era tudo reclamação. Porra, Daniel. E todos os outros vocês me incomodam. Vocês cortam no meio. Aqui foi um exemplo. Porra, claro. Daniel, tu só reclama, Daniel. Reclama do filme. Última reclamação que você vai fazer desse filme, tá? Senão que a culpa não é de Gabriel. Gabriel não está aqui, não pode se defender. Não vou criticar. Tudo bem, vai lá. Não é simplesmente uma reclamação. Eu entendo a justificativa aqui, porque a gente tá observando na ótica do Glass. E ele precisa achar a tal da kryptonita. Mas essa ideia da água... de novo. Não, de novo isso. E a água tá em sinais. A água tá... gostar muito de água, meu irmão. Porra, não tá contente em beber 2,5 litros por dia? Mas olha só, mas ô Daniel, uma coisa é inegável. Eu não gosto dele indo pra varanda como se fosse um estúpido qualquer. Eu não gosto. Ele para no meio da varanda e fica olhando. Olha, cadê o meu adversário? Ele não está na varanda. Cadê o meu agressor? Eu não gosto disso. Mas, cara, ele caindo e afundando na piscina com aquela parada, daquela coberta lá, daquele negócio de nylon, dá um desespero, cara. É bom demais aquilo, cara. É bom demais. Dá uma agonia, dá um desespero.
é interessante. Aquilo que constrói de fato. Porque se ele caísse numa piscina e ele ficasse lá, oh meu Deus, eu não sei nadar, ia ser ridículo. Isso ia ser muito ruim. Ia ser horrível. E é isso, é pra trazer esse realismo, sabe? Ele se afogaria naquela piscininha, por quê? Por conta do plástico que envolve ele e tal. Mas pra isso ele tem que ficar de costas, né? Não é? Era só ele ficar em pé na piscina, talvez ajudasse. Então, não tem a questão com a água, Daniel. A questão é o trauma que ele tem quando era criança. Não tem, eu sei que ele não ficou tem. preso no meio do plástico, cara. E o que eu tô te falando, eu entendo que o Elijah quer construir... Você entrou na visão do Elijah. Só que aí ele faz isso tudo pra te entregar uma cena, porque quando ele cai na água, tu fica, meu Deus, a criptonita dele é a água. Porra. Meu Deus do céu. Não sei se vocês viram, mas rolou um debate grande depois de Fragmentado e tal, de que, sabe na cena em que o David Dunn tá no meio do estádio, ali a galera tá entrando, ele para no meio, sim. passa uma senhora com uma criança puxando o moleque nervosa e tal, e eles esbarram no David Dunn, parece que aquele garotinho é o rapaz de Fragmentado. Isso foi confirmado pelo Shyamalan. Não, isso inventou depois, gente, pelo amor de Deus, né? Ele inventou depois, né? Olha só, você defende a genialidade do cara. E agora, você tá querendo dar um passo pra trás? Porra. Não, defende o pacote todo. Não, mas eu defendo a genialidade dele, mas só que o que acontece? Ele não tinha o roteiro de Fragmentado escrito. Pra ele chegar e falar que não, esse é o personagem, esse é o Kevin, não. Ele tinha escrito um roteiro e ele cortou 2/3 do roteiro pra fazer o Corpo Fechado. O Corpo Fechado é só o início de uma história. Ele já tinha uma ideia pra frente. Talvez não fosse exatamente a história de Fragmentado, mas ele tinha uma ideia de continuar o processo. Na verdade, você percebe, Fábio, que na verdade malandragem. O Daniel não está defendendo aqui a genialidade de Shyamalan. Daniel está defendendo, na verdade, a veracidade da notícia dele. Essa que é a verdade. Com certeza. Não, cara, mas o Shyamalan falou isso. O ponto é que, mas isso é uma invenção. Ele viu um negócio que encaixava, pô, que legal, olha só, esse aqui pode ser o Kevin. Mas encaixa benzão. Mas encaixa cronologicamente ainda, porque o Kevin vai ter a idade lá certinho, vai bater Sim. Pô, ele pode ter feito o roteiro Fragmentado em cima disso, sabe? Falando, porra, que esse aqui vai ser meu Kevin, sabe? Reviu o filme, porra, encaixa certinho, vou colocar a idade do Kevin pra ser isso aqui. Não, mas é legal. Ainda assim, eu queria só falar por último dessa cena de luta. Porque é uma cena de luta feita num plano sequência. Em homenagem. Normalmente, uma cena de luta, ela tem cortes, né? Pra te dar dinamismo. Mas essa cena de luta, não. Só quando a cena de luta, ela é do Jack Chan. E aí você tem o plano de sequência inteiro, porque a coreografia é incrível, do Jet Li. Tem outros caras aí, né? Tony Jaa também. A coreografia. Ou agora, nós temos nosso John Wick. Não, de fato. Mas aqui você vê, né? Tipo, o Shyamalan, ele é esperto pra fazer uma coreografia legal de uma cena de luta. A cena é muito durona, né? Mas quebra a parede. É uma luta simples, de quem não é técnico, né? Não, eu acho que ela faz sentido, muito sentido, do ponto de vista da estrutura, porque esse personagem, ele é invulnerável. É o Johnny Cage da vida, assim. Johnny Cage? O Luke Cage. Tá foda hoje. Johnny Cage botando óculos. É o Luke Cage da vida, né? Então, assim, ele não tem a perícia da luta ali. O cara realmente talvez tenha mais do que ele. Então, usar o Mata-Leão como estrutura, já que ele não sofre, né, absolutamente nada, ele só tá asfixiando o cara e é algo inevitável. Você tá só esperando acontecer, né? Então, acho que faz muito sentido enquanto ele vai simplesmente amassando a parede. Ele vai destruindo todo o cenário. O primeiro amassado da parede é muito estranho. Eu acho aquele primeiro amassado muito estranho. Não, as paredes nos Estados Unidos são meio assim mesmo. Não. Ficou muito perfeito e ficou muito certinho. Certinho. Eu sou chato depois com a parada do final, né? Não, mas o detalhe da parede, ok, né? Porra, você tá de brincadeira. Não, mas a cena de luta é muito maneira. Eu acho que a cena é muito boa. Eu acho que ela tem um realismo que faz muito sentido. Eu acho que o David Dunn vai sair dali tendo que aprender um pouco de artes marciais. Vai ser importante pra ele, né? Pelo menos jiu-jitsu, já que ele optou pelo Mata-Leão. Mas eu acho a cena muito boa. Eu acho que a trilha subindo, sabe? Enquanto você sente que o David Dunn, ele não tá sofrendo ali. É o que o Guilherme falou. Tipo assim, ele tá ali, cara, vivendo o melhor momento da vida dele. Ele, sabe? É o touchdown dele. Maneiro, cara. Resolve o problema da varanda. E pode ser que essa cena de luta seja uma resposta aí. Seja uma homenagem, uma resposta. E, cara, eu vou te falar uma parada. Quando ele vai soltar... Rodrigo
realmente. Não vai ter. Credibilidade acima de tudo. Não tem essa. Não vou passar informação duvidosa. O pior é que eu acho que ele já falou isso em algum podcast. Fala. Acho que eu falei citando você, citando Hitchcock, citando Shyamalan. Talvez, pode ser, não sei. Sabe o que é engraçado? Teve uma parada que me pegou meio despreparado. Quando ele solta a mãe, né, que ela tá presa no quarto, ela cai, o corpo dela cai. Tu achou que ela tava viva? Eu não imaginei de imediato que ela tava morta, não. Pra mim ela tava desmaiada, sabe? Tipo, exausta e tal. Aí quando ele fala depois sobre a notícia e tal, que ela morreu, eu falei, caraca, eu meio que, putz, ela morreu, caraca, mano. Então, tipo assim, foi muito pior a situação, assim, né? Mas aí também tem a ver com a estrutura do filme, na ideia de realidade, né? Ele não conseguiu evitar tudo, né? Até porque ele tá no começo desse processo. É uma cena forte, ela alimenta o embate que importa, que é o próximo, né? Que é o progresso. Galera, e muito obrigado por ouvir esse programa até aqui, nosso episódio sobre Corpo Fechado. Eu gosto dessa tradução. Eu gosto dessa tradução? Eu gosto. Isso vai voltar nessa discussão, não. Tá acabando o programa. E se você quiser entrar em contato com a gente pra dizer se você gosta ou não da tradução, por favor, entre em contato lá nas nossas mídias sociais. Então você pode entrar no Twitter em @enquadrando_, no Instagram @_oficial, que você vai falar lá com o Daniel, que quer muito que você mande um Enquadrando agora pelo Instagram. Pode mandar também um e-mail pra gente em contato@acaboudeacabar.com.br. Você também pode entrar em contato com a gente via YouTube, porque a gente tá lá fazendo umas lives de vez em quando e você vai conhecer a gente, as nossas caras. Muita gente se assusta. Desculpa, tá, gente? Desculpa por isso. As pessoas acham que eu sou hippie. Todo mundo acha que eu sou hippie. Galera, queria fazer um pedidozinho rápido aí antes de terminar. Daniel. Não esquece de ranquear a gente lá com as estrelinhas, tanto no Spotify quanto na Apple Podcasts. É um bom pedido. Quase chegando às 1000 avaliações. Estamos muito próximos. Olha lá, que bonito. Números redondos. Disso. E a gente tem 5 de avaliação. Nosso ranking no Spotify é 5, mesmo com tantas avaliações. Muito obrigado, mesmo, muito gente. Foda. Isso, muito obrigado, galera. Muito obrigado por isso. E se você fizer isso, você ajuda muito a gente, né, a fazer a divulgação do programa. Então, por favor, é isso aí. Dá essa força pra gente aí. É isso, galera. Um grande abraço. E bons filmes. Eu tenho uma enquadrando agora. Você vai incorporar o Gabriel aí? Eu vou incorporar o Gabriel agora. Mas você esqueceu, então, por favor. Pior que eu pensei em um também. Zaniolo, me coloque em 4x, por favor. Não, mas calma aí, mas eu precisava falar dos apoiadores aqui, citar o nome dos que... Ai, perdão. Vai lá. Vai lá, então recomeça aí, porque eu te cortei fortemente. Fortemente. Rodrigo, você podia aproveitar pra falar dessa cena aí de luta com a parada que você sabe aí do Shyamalan e o Hitchcock. Não, e sabe o que é foda? Eu lembro. Tu não tem mais essa referência? Eu não tenho mais, eu perdi, eu esqueci. Que o Shyamalan queria fazer uma cena, mostrar pro Hitchcock que não precisava ter corte pra uma cena de luta? Caralho, era só ter ensaio? Pode crer. Tu não tem isso? Esqueci. Eu não procurei isso porque eu falei, o Rodrigo vai trazer isso. O Rodrigo leu o livro. Não trouxe. Tinha isso. Não trouxe. Eu esqueci total. Você agora falou, eu falei, caralho. Então tu vai falar da tua cabeça. Fala aí. Não vou falar. Não vai ficar bom. Não, fala da tua cabeça. Informação. Não, é só essa questão. Meia correta. É só essa questão, é uma coisa simples, O Hitchcock defendia que você, pra ter um combate... Vamos fazer o seguinte, vamos salvar, eu vou pesquisar minutinho rapidinho. Fala aí a tua informação, Rodrigo. E a cena de luta aí? Não, eu vou puxar isso. Cara, eu não sei se... Rodrigo, discorra sobre Hitchcock e a cena de luta. Cara, eu não sei se vocês já viram essa discussão de que esse mundo integrado do Hitchcock, né, todo entrelaçado, de fragmentado... Ih, caralho. Viu? O Fábio me fudeu, hein? Fábio me ferrou. Mundo integrado do Hitchcock. Vamos lá, voltando. Também pode ser. Eu sempre desconfiei que tinha um mundo integrado, os pássaros com... É tipo o mundo Pixar, que é exatamente do Hitchcock. Os pássaros é o mesmo mundo da janela discreta. Porra, total. Vai lá. Aquela janela discreta que tá aberta sempre porque um pássaro quebrou o vidro. Pode cair um corpo pela janela, tem que dar uma cuidado. O corpo que caiu é um pássaro. Tá bom.